Seja muito bem-vinda ao podcast O Destrave, a Chave para o Sucesso. Eu sou a Carla Dalan, a mentora do Destrave, e hoje recebo aqui, com muita honra, 4 hipnoterapeutas de muito sucesso em suas áreas para compartilhar com você o que é hipnoterapia, para que serve essa técnica tão poderosa e como você pode se beneficiar para desbloquear a sua mente para alcançar o sucesso. Seja muito bem-vindo, Ademir Aparício, Pamela Boemes, João e Mari de Dea. É um prazer imenso tê-los aqui como grandes referências de sucesso em suas áreas e para entregar ainda mais conhecimento para as pessoas que nos acompanham entenderem o que é a hipnoterapia de fato, de que forma nós podemos ajudá-la e, claro, celebrar o Dia do Hipnoterapeuta nessa quinta-feira. Começando, eu gostaria muito de saber de vocês como vocês conheceram a hipnoterapia. Mari, começamos por você. Extraordinário dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com essa equipe incrível. E eu conheci a hipnoterapia no momento mais difícil da minha vida, onde realmente eu estava no fundo do poço, passando por várias dificuldades, por muitos problemas da minha vida. E eu busquei a hipnoterapia para tratar uma dor minha, que eu estava passando por problemas em todas as áreas da vida, né? E lá dentro da hipnoterapia eu descobri que era uma crença financeira, onde desestruturava todas as áreas da minha vida. E eu costumo dizer que a partir desse momento eu renasci das cinzas. E eu tenho a honra de ter aqui hoje nesse bate-papo a pessoa que me guiou no processo. Que incrível! E você, João? Como você conheceu a hipnoterapia? Bom, eu conheci a hipnoterapia há 5 anos atrás, com a minha digníssima esposa. Ela já era hipnoterapeuta, muito incrível. E através dos resultados dela, de tudo que ela construiu com a hipnoterapia, eu que era muito cético quanto a qualquer coisa relacionada à terapia, a toda essa questão dessa área. E eu vi acontecendo de verdade com ela. E isso mexeu comigo e eu fui atrás. Então, primeiro eu me formei analista comportamental em Enneagrama, né? Que era aquilo que respondia grande parte das minhas dúvidas, que era a questão de personalidade, né? De por que as pessoas eram tão diferentes uma das outras. Só que eu precisava de mais. Então, naquele mais eu precisava ser hipnoterapeuta também. Então, eu me formei no mesmo curso que ela. E hoje a gente trabalha junto no mesmo prédio. E a gente cuida da nossa filha. Quando ela está trabalhando, eu estou cuidando da nossa filha. E quando eu estou trabalhando, ela está cuidando da sua filha. Isso é um privilégio. E foi assim que eu conheci a hipnoterapia, com ela. Sensacional! Nossa, que lindo! Não esperávamos essa resposta, não é? Tá vendo só? E você, Pam? Eu conheci a hipnoterapia em 2017. Eu estava num evento, eu sou do interior do Paraná, e eu fui para um evento em São Paulo, lá no Maxud, que foram muitas formações que as vidas viveram lá. Nesse evento tinha o Doutor da Alegria, aquele cara que se veste de palhaço e vai no hospital para cuidar para fazer as pessoas felizes no momento de dor, né? E lá ele, no meio da palestra dele, perguntaram assim para ele assim, qual que é a coisa que mais te impacta ainda num hospital? Daí ele falou assim, olha, quando chega na ala de pacientes que estão em situações terminais, e muitas vezes eles agonizam de dor, às vezes a medicação não faz mais efeito, e tem um processo, só que não existem voluntários, que é a hipnose. Como não existem voluntários, essas pessoas ainda precisam passar pela dor, passar pelo sentimento daquilo. E na minha cabeça só ficou registrado hipnose. Eu falei, quê? Aquele negócio idiota? De comer cebola e achar que é maçã, de imitar galinha. Eu fiquei pensando, o que é aquilo? Que coisa besta, sabe? Assim, eu não tinha noção do que era a hipnoterapia, do que era a hipnose em si. E eu lembro que eu participei desse evento e só ficava na minha cabeça martelando. A hipnose, coisa idiota, calma aí, pesquisar. E eu lembro que eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu fui pesquisar foi sobre hipnoterapia, o que era. E daí eu comecei a ver depoimentos de outras pessoas, eu comecei a ver que era uma coisa diferente, era uma coisa nova, era uma coisa que tinha reconhecimento pelos conselhos, então realmente funciona, porque o Conselho de Medicina reconhece, de psicologia, de odontologia, vários conselhos. Eu falei, não, se esses conselhos reconhecem é porque alguma coisa tem, funciona. E foi onde eu entendi o que era hipnoterapia de fato. E eu lembro que no celular eu falei, nossa, eu quero ser isso.
eu quero fazer isso. E era uma coisa nova, e não tinha ninguém na minha região, sabe, que fazia. Eu falei, não, eu vou ser a primeira hipnoterapeuta daqui. E era uma coisa que queimava muito em mim. E foi através do Doutor da Alegria que eu conheci o termo hipnose, hipnoterapia, e eu fui fazer essa pesquisa e eu cheguei ao que hoje eu sou mais grata e feliz na minha vida. Nossa, eu não conhecia essa história. Que legal. Doutor da Alegria. Aí, pra mim, era uma coisa tão boba. Como que isso pode ajudar essas pessoas, né? Como que pode? Tipo assim, e foram 2 palavras, né? Quando ele falou que não existiam voluntários, e eu sempre quis ser voluntária, sempre quis ser missionária, sempre fazer missões humanitárias, eu falei, nossa, voluntariado é legal, né? E eu falei assim, ainda sana a dor das pessoas. Pegou os teus valores. Nem medicamento, eu falei, ué, uma coisa que nem medicamento. E daí depois a gente conhecendo no processo, a gente fala, não é que é verdade? Às vezes a gente nos surpreende, não é? Muito! Que a gente fica, meu Deus, não é que funciona esse negócio? Pois é, eu me surpreendo muito com os resultados ainda, Eu até também. hoje. Porque fica um lado nosso assim, ai, será que vai dar certo? De repente dá certo, eu falo, que legal, deu certo. É verdade, eu me sinto assim. E você, Ademir? Gente, olha eu aqui. Eu fui muito louco. O processo foi muito louco. Eu não sei se eu que fui atrás ou se a hipnose e a hipnoterapia que veio atrás de mim. Por quê? Eu tava... Pra começar, lá em 2017, a primeira vez que me veio foi através da PNL. Eu fazendo uma especialização em mímica. E o mestre falou, a gente vai colocar PNL. E eu sou muito CDFzinho. Eu gosto de entender por que 2 mais 2 é 4. Aí eu fui atrás da PNL, a origem hipnose. Aí eu... Hipnose? Na minha cabeça vinha essa coisa de que ia manipular, de que ia domar as pessoas. Mas não é nada disso. Se fosse assim, eu tava casado com o João e não a Pam. Então não tem nada disso, infelizmente. Aí foi a PNL. Aí depois eu fui fazer uma oficina com um palhaço chamado Avner, que é um palhaço... Avner, I miss you. You are wonderful, amazing. Bota a legenda aqui embaixo, Cássio. Obrigado. Aí ele falou que um dos processos dele cativar o público e trazer o público para o palco é através da comunicação, que comunicação tinha a ver com hipnose e que se a gente quisesse, mas aí toda a turma tinha que aceitar, ele faria uma hipnose coletiva. Falei, meu Deus, eu tinha pesquisado recentemente, no mesmo ano. Falei, nossa, mas aí uma não quis, então ele não fez, porque ele todo tinha que participar. No terceiro, foi no final do ano. Então, começo do ano, meio do ano, no final do ano, eu fiz meu curso online de contação de história. E fazendo o meu curso online, colocando todas as minhas pesquisas lá, tinha contos curativos. E muitos dos contos curativos, a origem era na hipnose. Falei, gente, hipnose de novo. Aí, quando eu passei por um momento delicado na minha vida, eu decidi dar uma chance de entender mais a fundo o que era a hipnoterapia, o que era a hipnose. E foi o que... me guiou na minha transformação de vida, fez eu entender muita coisa que eu nem imaginava que por causa de um negócio lá no passado, que eu interpretei de forma equivocada, tinha feito eu perder grandes oportunidades, como, por exemplo, estar na TV, ter feito um seriado, ter feito um filme. Uma novela. Uma novela. E hoje eu não perco mais essas oportunidades, porque eu tenho essa ferramenta maravilhosa para olhar, como diz uma adolescente minha que eu atendi, é fechar o olho externo para abrir o interno e ver o que aqui dentro está prejudicando o que está aqui fora. Ademir, veio um insight aqui agora, porque muita gente ainda acredita que também a hipnoterapia é só para tratar dores, né? Eu não tô doente, eu não preciso de ajuda, eu não vou buscar esse recurso. Mas olha só o que ele falou, por conta disso, hoje eu não perco mais oportunidades. Então, não necessariamente você busca por uma dor, mas às vezes por uma trava ou para potencializar tudo aquilo que já está dentro de nós. Isso é interessante a gente compartilhar também, porque a cada nível, a cada passo que a gente dá, nós vamos chegando em alguns tetos, em algumas obscuridades que a gente precisa romper para chegar lá, né? Exato. É incrível. Eu no teatro, eu utilizo a hipnose para decorar o texto. Porque no teatro, nós atores, a gente não decora só o texto. É a intenção, é a entrega, é a marcação de cena, é o objeto cênico que você tem que pegar, aonde você tem que olhar, qual a emoção que tem que trazer. E através da hipnose, coisa que eu demorava, sei lá, 1 mês e meio para estar mais seguro, em 1 semana, menos eu já tava... Tanto é que eu montei um espetáculo, tá online, você pode assistir, do Santos Dumont, que a gente, em 1 semana, eu decorei o texto, decorei a marcação, decorei tudo que tinha que fazer, as músicas, e apresento no
no teatro. Potencializando tudo aquilo que já estava aí, né? Muito. E eu conheci a hipnoterapia também através da Mari de Dea, né? Também já estava tendo um sucesso absurdo. E ver ela transformar a nossa realidade, né? Rompendo as crenças financeiras. E em um ano ter um sucesso absurdo. E não porque caiu do céu, mas porque ela construiu através das vidas que ela transformou, me despertou algo. Né? E aí, quando eu estava vivendo também um período delicado, recém-formada de engenharia civil, e aí eu fui falar com a minha mãe e disse, mãe, eu já não sei mais o que eu quero, se é isso que eu quero, se eu estou no caminho certo. Na verdade, eu quero largar tudo. Essa era a definição, né? Que eu queria fazer. E ela falou, calma, filha, por que você não faz, então, a formação de hipnoterapeuta? Eu falei, eu? Atender assim, no 1 a 1? Pau, eu não sou pra isso. Eu já não queria trabalhar CLT porque eu queria ser livre. Eu falei, não, regredi, não vou. Ela falou, não, mas justamente pra potencializar, pra você levar essa voz ao mundo, pra potencializar aquilo que você faz. Eu falei, quer saber? O que de pior pode me acontecer? Eu me tratar lá naquela formação e talvez ser mais alguma coisa que eu não vou seguir. Pronto. Aí eu fui lá, fiz a formação e não é que me encantei. E não é que funciona. Então. Eu morria de medo, eu falava, gente, se eu não entrar, e se eu não ver nada, e se eu não imaginar, no primeiro tum que me deu, foi que foi, só me entreguei. E eu acho legal, assim, porque o que eu vejo que funciona, quando funciona, é quando alguém que eu cuidei ou alguém que me conhece resolve ser hipnoterapeuta. Eu falo, essa pessoa acredita em mim, porque ela tá... Eu falo, que doido! E ela, através do que eu encarei lá atrás, ela vai poder viver isso e transformar outras vidas através disso. Quando o João disse pra mim que queria ser hipnoterapeuta, pra mim isso é a confirmação de que eu estou no caminho certo. Sabe? Então é muito louco. E o Demir falando, ainda bem que você passou por tudo isso pra não viver, né? Ainda bem que você se tratou depois. Porque senão a gente não ia se conhecer. Que bom que você tá aqui. Obrigado, Trauma. Mas é verdade. Desculpa, Trauma. Exatamente. Como você trouxe aí, né? É tão lindo e gratificante ver uma pessoa que a gente trata e que quer ser hipnoterapeuta também, né? Mas o que a gente precisa também dizer a essas pessoas que hipnoterapia é um dom, né? Não é simplesmente porque, nossa, olha lá, tá dando certo e tal, eu vou fazer também. Mas você precisa realmente passar pelo processo, ser transformada e sentir no seu coração. Porque hipnoterapia é missão. É algo muito além do que só pensar, eu quero ser hipnoterapeuta. E você sabe, Mari, eu percebo que quando é missão, a gente não tem medo de concorrência, a gente não tem medo do que o outro vai pensar, não, porque nós estamos entregando o nosso melhor. Porque é o que a gente acredita. A gente aqui, cinco hipnoterapeutas reunindo, conversando sobre as nossas vulnerabilidades, sem medo de ser julgado, sem medo, porque aqui é acolhimento. Nós estamos todos aqui para acolher um outro. Ontem, vocês não sabem, mas a gente teve um dia incrível de pura transformação entre nós, né? E isso é da confiança que nós temos, porque nós temos confiança na nossa missão. Exatamente. Porque isso daqui é missão. E eu sempre intitulo, nós somos irmãs de missão. Porque quando você cuida de alguém, você está executando o que é o meu sonho. Exatamente isso. Tá? Eu acredito muito nisso. Mas falando nisso, estamos chegando próximo do dia do hipnoterapeuta. O que é ser hipnoterapeuta? Para quem está nos acompanhando. Antes de falar o que é a hipnoterapia, vamos entender o que é ser um hipnoterapeuta. Vocês conseguem definir essa função? Como se a gente fosse algum personagem, ou algum extraterrestre, ou alguém que talvez não tenha nenhum trauma, nenhum sofrimento, que a gente já está livre. É assim? Jamais. Sabe de nada, não sei. Às vezes eu sinto que na jornada do herói, aí eu me acho agora, né? Que daí vem o mago, né? O mentor, que vai te guiar na sua transformação. Então, eu vou entregar um elixir pra você, que é mostrar o poder que tem na tua mente. É isso que eu falo com meus piquetuchos. Eu sempre pergunto, se você tivesse um poder, que poder você teria? Aí eles falam, ficar invisível, voar, se teletransportar, correr mais rápido. Aí eu falo, mas já existe um poder em você. Aí eu guio eles nesse poder, e quando eles encontram esse poder, o que eles podem fazer? O que eles podem responder? Né? Guiar, transformar, entender, compreender.
e potencializar dentro deles. E aí eu me sinto que eu sou tipo um mentor, sabe? Na jornada do herói, a gente é tipo um mentor que guia esse herói, essa heroína, nessa jornada para conseguir o grande elixir da vida dela, né? E viver o extraordinário. Exatamente. Um dia nós precisamos de alguém que nos guiasse nesse processo. Porque nós que estamos aqui, todos nós tivemos dores, traumas, algo que a gente carrega lá do nosso passado. E nós precisamos, sim, passar pela transformação para que a gente pudesse entender e nos tratar, para que a gente pudesse guiar outras vidas. Né? Hoje nós somos grandes referências nos nossos nichos, porque nós somos a nossa persona melhorada. Nós passamos por essa jornada, nós compreendemos o que é e conseguimos provar que é possível, porque nós vencemos tudo isso. E, João, eu queria saber de você, o que é ser um hipnoterapeuta de sucesso hoje para ti? A gente chega naquilo que a gente estava até conversando sobre trazer, né? Como hoje é o dia vai ser o dia do hipnoterapeuta, né? Trazer 2 pontos, assim, que eu acho que a gente pouco aborda. Que é, o que é um hipnoterapeuta? Qual que é a diferença de um hipnoterapeuta para uma pessoa comum? Qual que é essa diferença? E uma pessoa que é tratada pela hipnoterapia, o que muda? Ela deixa de ser humano? Ela, por exemplo, ela vai passar pelas emoções e não vai sentir as emoções? Ela vai se tornar tipo um Buda? Tudo pra ela não impacta ela? Ah, isso daí é com você, eu sei que isso é seu, não é meu, e eu não me afeto. Será que é assim que funciona? Eu acho que esses 2 pontos a gente poderia abordar aqui, que é uma dúvida, acho que de muitas pessoas, né? O que é um hipnoterapeuta? Qual a diferença? E o que acontece quando uma pessoa é tratada pela hipnoterapia? Posso falar? Tá. Então, se a gente for olhar, primeiramente, para o hipnoterapeuta, o que é um hipnoterapeuta e qual que é a diferença do hipnoterapeuta para uma pessoa comum? A pessoa pensa que a gente tem alguns poderes sobre outra pessoa, né? Ele é hipnoterapeuta, ele consegue meio que me ler, me enxergar de uma forma que às vezes eu nem tô percebendo que eu tô demonstrando algum gatilho, algum ato falho. Então é como se ele fosse superior a mim. Ele pode me controlar e eu nem vou perceber isso. É como se ele tá me hipnotizando e eu não tô nem percebendo. Eu já tive algumas pessoas que trouxeram essas abordagens para mim, né? Acho que todo mundo já passou, né? E, na verdade, gente, um hipnoterapeuta, ele é um ser humano igual a todo mundo. Não muda nada. Só muda o nível que ele tá. O nível de consciência que ele tá. É como se a gente pudesse desenhar isso que eu quero explicar, uma pessoa que nunca passou por um processo terapêutico, não é hipnoterapeuta, ela tá ali no nível de consciência baixo. Eu gosto de trazer o seguinte. Imagina que tem um prédio de 9 andares. Uma pessoa comum, ela tá ali no primeiro nível, no andar térreo. O que uma pessoa no andar térreo consegue enxergar da cidade? Só o prédio ali, só o básico. Quando ele já sobe pro 2º andar, ele já consegue ver coisas mais distantes que ele não conseguia ver, né? E quanto maior esse nível, maior você consegue ver tudo. Então é basicamente isso. Um hipnoterapeuta, dependendo do nível que ele tá, ele só vai subindo para cima. Ele não deixa de ser humano, ele não tem habilidades extras, ele é um ser humano normal. Só que ele tem um nível de consciência superior, ele consegue enxergar coisas que uma pessoa que não é hipnoterapeuta não enxerga. As pessoas que estão no nível mais baixo, que não são hipnoterapeutas, que nunca passou por um processo, ela vive no automático. Ela é refém das programações dela, ela é refém dos traumas dela e às vezes ela nem percebe que isso tá fazendo ela ser refém. Então ela só sobrevive. Ela só vai seguindo o fluxo até chegar ao fim da vida dela e, era isso que eu merecia. Era isso que eu precisava. Não, o hipnoterapeuta, a diferença é que ele percebe que tem um problema, percebe que tem algo para ser tratado e ele vai buscar se tratar. Por isso que a gente sempre fala, né? Não confie num hipnoterapeuta que nunca foi tratado, que não se trata. Então é isso. A diferença, basicamente, eu percebo que eu tenho um problema e eu procuro ajuda. Eu não vou seguir no fluxo de forma automática, tá? Então, de forma bem resumida, eu acho que essa é a minha visão do que é um hipnoterapeuta, diferente de uma pessoa comum. E falando sobre o que acontece quando uma pessoa ela passa por um tratamento com hipnoterapia. Qual que é a diferença? O que acontece na vida dela? E eu lembro o seguinte, inclusive no ambiente familiar isso acontece muito, né? Porque depois que a gente passa por um processo, ou a pessoa passa por um processo, ela é a primeira pessoa a passar por um processo de hipnoterapia na família, a família pensa o quê? Nossa,
Ele passou por um processo de hipnoterapia, agora ele vai ser uma pessoa zen. Todo mundo vai fazer o que quiser com ele, que ele fala, tá tudo bem. Aí, vai ser uma pessoa que não sente mais emoções, que não sente raiva, que é uma pessoa muito leve. E, na verdade, muitas das vezes acontece o contrário. Uma pessoa que é muito passiva, que é muito paz e amor, que é muito tranquilona, que sempre, tá tudo bem. Não sabe dizer ela não vira sabe se posicionar. Exatamente, ela vira o oposto. Por quê? Porque ela não é aquilo, ela precisa ser. E com a hipnoterapia, ela se liberta dessa programação e ela pode ser ela mesma. Ela consegue entender que ela tem a identidade dela e que isso não é ruim. Autonomia e protagonismo. Ela assume então, seu lugar. E eu tenho prova viva disso. A minha própria mãe, que foi tratada por ela, inclusive foi tratar uma fobia de chuva, né? Já não tem mais fobia de chuva, graças a Deus. E ainda veio um bônus que a minha mãe era essa pessoa passiva. Ela tinha medo de tudo, de falar. Sempre ela queria agradar todo mundo. Ela media cada palavra para falar com qualquer pessoa. Gente, hoje, quem conhece a minha mãe não acredita que é a mesma pessoa. Hoje ela fala tudo o que ela tem vontade de falar. Às vezes eu falo, meu Deus, calma, mãe. Então, ela não guarda mais. Eu fico pensando, meu Deus, essa é minha mãe. E isso só foi possível com a hipnoterapia. Porque ela descobriu que ela não precisa ter medo de ser ela. E como é leve. Imagino como tá sendo leve pra ela. Sim. De poder ser ela. Uhum. Eu gosto, eu não gosto. Não gosto. Pessoal, o contraste disso, né? Nossa. Você pensar que depois da hipnoterapia você vai ser mais passiva e mais tranquilona e, na verdade, se transforma no contrário. Você pode falar na lata das pessoas sem medo do julgamento, sem medo de ser abandonado, sem medo de ser rejeitado. Quantas pessoas hoje estão vivendo, se segurando, com medo de falar alguma coisa e ser rejeitado, ser abandonado? Quando, na verdade, isso é só uma hipnose. Esse próprio trauma dela já foi uma hipnose. A gente pode abordar isso daqui a pouco, né? Que até no momento onde você é traumatizado, você foi traumatizado pela hipnose. O que a gente faz é a mesma coisa. Hipnotizar para tirar isso de você. Desfazer o que foi feito. Fazer da forma correta. Sentido. Então, é isso que foi feito com a minha mãe. Nada mais, nada menos do que fazer o caminho oposto, com a mesma ferramenta. Hoje ela entendeu que tudo aquilo que ela guardava era só uma visão de uma criança. A visão do adulto dela é outra hoje. Sensacional. A cara da Eu Van. não vou falar mais nada depois do meu marido. Olha, o difícil de tudo isso é que eu tratei minha sogra, daí de vez em quando eu falo, vamos fazer uma jantinha lá, pede pra sua mãe fazer uma comida, e ela fala, não. E eu fico pensando, droga, foi eu que botei esse negócio. Não. Sacrificaria pra fazer. A minha mãe antiga, né, antes da programação, ela se sacrificaria pra fazer. Ela não conseguiria falar não. Mesmo não podendo, mas Mesmo não não tendo podendo. condições, ela diria sim, né? E é isso que muda. Você aprende a dizer não com leveza, sem pensar, porque o que o outro vai falar e sentir é um problema dele, não é seu. É sobre a interpretação dele, sobre a crença dele, sobre a dor dele, né? Então, tudo é mais leve quando a gente se permite. Isso é verdade, é lindo. E olha o fruto desse relacionamento aqui. Dá oi, Mel, pro pessoal. Dá oi aqui na câmera, ó. Oi, pessoal. Aqui nessa câmera, ó. Oi, pessoal. Oi. Ó, o pessoal tá te filmando aqui, Fala ó. no microfone. Fala, bom dia, pessoal. Lindo e abençoado dia, fala. Ih, tá bom. Cadê a câmera? Outra hora ela fala. Mas vamos lá. E dando sequência, eu queria entender, Ademir, o que é hipnoterapia? Mano, pra mim é tanta coisa hipnoterapia que não se cabe em palavra, mas de uma forma simples coisas que acontecem externo me prejudicam no interno. O que às vezes eu foquei tanto que eu tive uma interpretação errada e aquilo ficou registrado em mim. O que talvez de tanto eu olhar meu pai e minha mãe falando, fazendo, sentindo, vivendo, eu acredito que aquilo é verdade, que aquilo é a minha realidade e vivo aquilo. Então, hipnose nada mais é do que através dos sentidos eu compreender este mundo. Mas aí que tá. Qual a compreensão que você tá tendo desse mundo? Dinheiro é sujo? Relacionamento sempre dá briga, coisas que aparecem direto na clínica, porque eu trato piquetuchos de 0 a 150 anos. Então,
dinheiro sujo, coisas que, por exemplo, relacionamento sempre dá briga, sintomas que tem, porque todo sintoma é um sinal do teu corpo, da tua alma. Todo sintoma que você tem físico, é legal a gente olhar pra isso porque é uma resposta da alma. A alma tá te dando uma dica do que você precisa resolver. Né? A Pam brincou aqui, né? Agradeço o trauma porque a gente se conectou. E tem um momento na terapia que eu faço isso. Agradece agora o trauma porque ele te trouxe até aqui. Esse sintoma, ele foi um sinal de algo que você precisava ter olhado e ter visto isso. Hipnose é comunicação. No momento que eu falo com você, e isso que eu falo faz você mudar a sua percepção, o seu sentimento, a maneira como você olha para um seu sintoma, para a sua vida, a hipnose já aconteceu. Mais algum complemento? Chique, você viu? Desci aqui o clima, né? Sai assim. Porque muita gente acredita, né? Como o João falou, que a gente vai assumir o controle da vida das pessoas, que vai contar alguns segredos, que a gente vai ter um poder sobre elas, que nós vamos fazer uma mágica e realmente elas vão sair de lá transformadas, inclusive fisicamente. Teve uma pessoa que falou assim, que as pessoas ao redor estavam com tanta expectativa que achavam que ela ia chegar em casa, sei lá, uma nova criatura. Que é isso, né? E isso me traz uma ótima coisa que a gente pode trazer aqui, né? A gente falar de cada um da gente, qual que é a diferença, por exemplo, da Carla antes e a Carla depois de ser terapeuta? O que mudou na sua vida? O que você percebe que você já não é mais? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode desenhar para as pessoas que estão ouvindo a gente. Nossa, o que é um hipnoterapeuta? O que ele era antes e o que ele é depois? Eu acho que isso já traz uma clareza muito grande para quem não entende o que é hipnoterapia, o que é o hipnoterapeuta, né? Você diz depois de viver o processo, assim, né? Depois de se tornar hipnoterapeuta, né? Porque existe o João de antes e existe o João depois de ser o João terapeuta. São duas pessoas diferentes, né? E a gente sabe quem que a gente era antes e quem que a gente é depois. Não existe mais a mesma pessoa, né? Não. Aquela pessoa que vivia aquelas programações antigas, e hoje existem programações novas. Na verdade, eu sempre falo, né? Não é que você vai ser quem você quer ser. Isso é difícil. Isso é muito difícil. A hipnoterapia, ela vai mais pro caminho de te libertar para ser quem você nasceu para ser. Para você ser quem você quer ser, existe muito esforço. É possível, mas existe muito esforço consciente, tá? Tem pessoas que é natural para ela. É natural para tem algumas pessoas que é natural ela sempre aumentar a meta dela. Eu consigo ir maior que isso, eu consigo ir mais longe que isso. Algumas pessoas, ela só se permite ser quem ela é. Abandonar as programações antigas e ser leve da forma que ela nasceu para ser, né? A gente olha para você e a gente percebe que você é mais esse caminho de que você consegue ser quem você quer ser. É uma programação mais natural sua. Você tá sempre querendo ir mais longe, mais, né? Algumas pessoas, ela prefere só ser quem ela é. Então, a hipnoterapia é isso. Ela é mais pro caminho de você se libertar para ser quem você é. Descobrir quem que você é de verdade, sua verdadeira identidade, né? Então, esse caminho, o outro caminho de você poder ser quem você é aquela coisa assim. Eu quero isso. Eu vou atrás disso. Então, eu vou buscar ferramentas na hipnoterapia para isso. Por exemplo, existe áudios de auto-hipnose que a gente pode ouvir todos os dias. Um áudio de performance, você vai ter mais performance do que você é. Do que você nasceu para ser. Não é possível. Você potencializa a sua programação. Então, a hipnoterapia é basicamente para todo mundo. Exato. Tudo que você espera, existe uma abordagem terapêutica na hipnoterapia para você conseguir aquilo. Mas é aquela coisa, tá um menu aqui. Você olha e fala, isso é para mim, isso é para mim. Você escolhe. Dentro da hipnoterapia, você escolhe aquilo que você é melhor para você. Então, por isso que existe vários hipnoterapeutas e nenhum é igual ao outro. Exatamente. Por isso que existe o hipnoterapeuta especializado nisso. Existe o hipnoterapeuta especializado naquilo. Porque é um leque tão grande que não fica só em dor. Muitas pessoas acham que hipnoterapia é só pra dor, que nem você falou. E não, gente, a hipnoterapia não é só pra dor. A hipnoterapia é pro ser humano, é pra mente. Você tem uma meta, um sonho, você vai, existe hipnoterapeuta especializado para aquilo. E se você tem um caminho totalmente oposto, tem um hipnoterapeuta para aquilo. Cada hipnoterapeuta tem um jeito de trabalhar diferente. Tem os hipnoterapeutas que são mais acolhedores.
Tem os hipnoterapeutas que são mais incisivos, que são mais cirúrgicos, que é o meu caso. Eu sou um hipnoterapeuta que a maioria das pessoas, quando vai na minha sessão, fica com raiva de mim. Porque eu não tô aqui pra agradar. Eu tô aqui pra resolver. Eu não sou aquele hipnoterapeuta que demora muito tempo porque eu vou com calminha, não. Eu sou aquele que vai, cutuca, machuca, mas é pra machucar agora, pra você não sentir mais aquela dor o mais rápido possível. Então, eu gosto de ser rápido, né? Tem hipnoterapeuta aqui, é muito mais... esqueci o nome da palavra. Cauteloso. Muito mais cauteloso, muito mais sensível, né? Então, ela tem hipnoterapeutas que vão com muita calma. E cada pessoa nesse mundo... Se conecta com Exatamente. Tipo. Então, é isso que é legal. Não, a pessoa entender que no mundo da hipnoterapia não é tudo igual. Não. É só você procurar que existe aquele hipnoterapeuta mais adequado para você. Perfeito. Tem pessoas que, por exemplo, por alguma programação, ela só vai se abrir com um hipnoterapeuta homem. Não adianta ele tentar ir com um hipnoterapeuta mulher, porque a própria programação está falando, eu quero com homem. Mesmo o contrário. Então, cada pessoa que está ouvindo esse podcast, ela pode entender. Gente, cada hipnoterapeuta é único. Eu sou completamente diferente da Pamela. Nosso processo é muito diferente. Eu e a Mari também. Nem se fala. Então, isso que é legal. Você pode entender a partir de agora que existe um hipnoterapeuta muito adequado para você. É só você procurar ele. Perfeito. Se você, na sua cidade, você não se conecta com aquele hipnoterapeuta, porque a hipnoterapia hoje ainda tá pequena no nível nacional, então nem toda cidade tem hipnoterapeuta, né? Então, se, por exemplo, só tem um na sua cidade e você não se conecta com ele, ou é do sexo que você não gosta, saiba que a hipnoterapia online funciona muito bem. Você pode procurar um hipnoterapeuta que você se conecte com ele de forma online, pode ir para outra cidade. É só você procurar que existe um que vai se conectar com você. Vai gerar resultado. Ô, Pam, a primeira hipnoterapia que você fez foi aquela do esquecimento? Pra você? A primeira hipnoterapia Isso. pra mim foi. E como é a Pam hoje? Que o João tava falando, né? A Pam de antes e a Pam de hoje. Como foi? É o meu microfone. Bom, eu era extremamente esquecida, mas era um esquecimento de um nível que era realmente a nível de causar danos tanto para mim quanto para as pessoas que estavam ao meu redor. Então, quando eu busquei a hipnoterapia, foi justamente por conta desses esquecimentos. E vamos abrir um parênteses. Normalmente a gente só busca quando tá doendo o suficiente. Porque, era um ponto que tava causando danos já. Muitos, principalmente financeiros. Olha só. Vou até contar uma história rapidinho. Eu trabalhava no SESI uma época, e daí teve aquela greve dos caminhoneiros em 2018, sabe? E eles precisavam sair da minha cidade para levar um documento. Eu era de Umuarama e tinha que levar um documento para Cascavel. E falaram assim para mim, assim, olha, tem um carro, o único carro que tem, que tá com o tanque cheio, dá para ir levar o documento e voltar. Deixa comigo, eu resolvo, eu vou. Pois eu fui. E vocês acreditam que eu cheguei lá em Cascavel, eu tinha esquecido o documento lá em Umuarama? O carro foi. Não, eu fui, passei. Eu desacreditei. Naquele momento foi quando eu desacreditei de mim. Eu falei assim, não, isso não é normal, isso não é mais legal. Tipo, não afetava só a mim mais, mas as pessoas que estavam ao redor. E foi aí que eu falei assim, eu preciso tratar isso. E quando eu cheguei pra fazer a sessão de hipnoterapia, eu poderia ter me justificado. É o TDAH, como muitas pessoas se justificam hoje. É não sei o quê, né? É o excesso, é o burnout, é o excesso de atividades na cabeça, é isso. Não, eu queria saber como eu posso resolver esse trem, porque tá acabando comigo. E quando eu entendi que sim, o TDAH estava envolvido nisso, mas o TDAH é um sintoma. Então ele tem uma origem. Perfeito. E nós fomos na origem entender que aquilo começou muito antes que eu tivesse consciência hoje para me lembrar que estava lá no útero, lá no ventre da minha mãe, em que o meu pai, ele pediu para que minha mãe me abortasse. Minha mãe fugiu. Então, deixar coisas importantes para trás era normal. Olha assim, era uma coisa assim... Sério que era isso? E isso foi se reforçando ao longo da vida. Então, eu era extremamente esquecida, extremamente atrapalhada. Tudo que as pessoas justificam como sendo TDAH, eu era. Então, fala assim, TDAH não tem cura. Se você se justificar o tempo todo, não tem mesmo, não. Tomar porque propriedade, se torna... Isso, porque se torna uma muleta. É muito mais fácil eu falar...
é o TDAH. Desculpa, é que eu tenho TDAH. Eu preciso ser tratada diferente. Tenha mais paciência comigo, eu tenho TDAH, do que eu ir lá e falar assim, TDAH, caramba, eu tenho que resolver esse negócio aqui, porque não só eu estou sendo prejudicada, mas as pessoas que estão ao meu redor. E a Pamela que voltou depois da terapia... na verdade foi assim. Vou contar uma coisa que poucas vezes eu falei. Eu acabei de fazer a terapia e eu fui voltar para o Paraná. Fiz terapia em São Paulo. Vocês acreditam que eu esqueci um negócio no avião? Aí eu falei assim, não acredito que eu já esqueci de novo! Não funcionou! Não. Eu falei assim, isso foi um acidente. Funcionou comigo sim, e isso não vai acontecer mais. Ó, já mudou a programação. Eu falei assim, o quê que eu vou? Eu falei assim, paguei muito caro pra esse negócio, eu não vou... vai funcionar sim! E eu lembro que aconteceu aquilo e eu não tomei, porque eu poderia ter me justificado. Não funcionou, não deu certo. Comigo não dá certo. Eu falei, não, funcionou sim, só que esqueci essa vez, mas é que as pessoas esquecem realmente, né? Beleza, não tomei propriedade pra mim. E daí, isso é legal também falar, porque não é mágica. não é mágica. Mas são mudanças de mentalidade, de comportamento, de atitude que você fala... Alguma coisa mudou. Isso- Antes eu não Muita gente faria diz, isso. pra mim não funciona. A hipnoterapia pra mim não funcionou. Não funcionou como? Pois é, e foram anos eu fazendo todos os dias a mesma coisa, esquecendo Perfeito. todos os dias. Perfeito. É natural eu esquecer. E a gente esquece mesmo. Você que não tem TDAH, você esquece também, meu querido. Então também. E eu falei assim, não tomo posse pra mim disso, porque isso que aconteceu foi um acidente e não vai mais acontecer, né? E foram se passando os dias e eu não percebia a mudança. Normal. O dia ia tocando, né, assim. E daí um dia, a moça que morava comigo, eu e uma amiga, a gente dividia apartamento, ela falou pra mim assim, nossa, faz tempo que você não quebra nada, né? Nossa, faz tempo que eu não quebro nada, né? Que estranho. Nossa, você foi no mercado, lembrou disso, disso, e eu... Nossa, eu fui no mercado e lembrei disso. E eu, nossa, que estranha que eu estou, né? Que isso é? E eu mesma não estava percebendo. E ela, que estava convivendo comigo, ela percebia. Não só em relação a isso, mas em organização do tempo, em organização das atividades que eu tinha que fazer. Eu estava administrando muito melhor a minha vida a partir de uma única terapia que eu fiz para o esquecimento. Então, não foi só na área do esquecimento. Foi de gestão emocional, foi de organização profissional, que foi me libertando mesmo, né? Hoje eu vejo... o João fala pra mim, ele me usa muito, ele usa meu HD, ele fala assim, nossa, você tem espaço? Eu vou usar seu HD mesmo. A minha memória, ela é incrível. Mas é incrível de um nível, assim, que até eu me espanto muitas vezes. O João pode falar um pouquinho melhor sobre... Não, às vezes eu acredito que a memória dela é sobrenatural, porque não tem cabimento uma pessoa lembrar das coisas que essa querida lembra. Gente, é como se fosse assim, eu perguntar pra ela, o que aconteceu dia 20 de outubro de 2025, ou de 2022? Ela lembra. Ela vai fazendo alguma sensação e ela lembra. Coisa assim... que dia... Você você perguntou pra mim essa semana. Eu perguntei lá essa semana. Porque apareceu no meu Facebook uma memória de 2023. Aí apareceu... 2020, na verdade. Eu não lembro, né? Mas apareceu lá que era dia 23. Eu falei, amor, que dia que era o quê? Qual foi o dia que eu fui... Ele disse assim pra mim assim, que dia foi que eu fui vender um HD pra um cara, não sei o quê. Aí eu parei e eu pensei, dia 20 de setembro. Aí ele falou, errou, foi dia 23. Daí eu falei, não errei, pode puxar aí. Dia 23 foi o dia que você postou essa foto. Mas foi no dia 20, era um domingo, tal. E era. Gente... 2020. 5 anos atrás. Como é que... Pra mim é sobrenatural uma capacidade. Eu não conheço outra pessoa que tem uma capacidade dessa. Então... Funciona. Então funciona. E isso é resultado de uma terapia que eu fiz em 2018. Gente, olha quanto tempo tem isso. E reverbera até hoje. Lógico, esqueço algumas coisas ainda. Eu esqueço, porque é natural. É natural, todo mundo esquece. Humano, né? É do ser humano esquecer. Mas não com a mesma intensidade que fazia antes. A Pamela que tem aqui hoje, pra Pamela que tinha lá atrás, são duas pessoas totalmente diferentes. Mari, você também teve uma mudança bem significativa, principalmente na programação, na forma como você fazia as coisas. Como que é isso? Olhar pra Mari de antes e de agora? Qual que é o maior impacto que você percebe, assim? Você já comentou que foi pra crença financeira que você fez a primeira, né? Como é que...
Exatamente. Eu lá na época, no passado, né, eu trabalhava, eu gostava muito de trabalhar, eu fazia muito bem feito o serviço, mas eu não via esse dinheiro e eu não gostava de mexer no dinheiro. Eu não queria. Eu tendo a comida ali na mesa para eu comer e as contas pagas, estava tudo bem para mim. Não queria mexer no dinheiro. E hoje mudou completamente, porque hoje eu tenho prazer em saber o quanto eu estou recebendo, o quanto eu tenho lá na conta, e mexer, em tocar no dinheiro, eu pegar e administrar. E no passado não era nada disso. E para mim foi muito transformador. Olhar e entender que eu posso sim ter mais dinheiro do que só sobreviver, do que só para comer, do que só para pagar as contas, que era o que eu ouvia, né? Que o pai sempre falava. A gente tendo dinheiro para comer, pagar as contas e comprar remédio tá bom. Preciso ficar comprando remédio. Para que eu vou comprar remédio? Se o meu corpo mesmo pode restabelecer. Então, hoje, eu tenho uma qualidade de vida, uma forma de viver completamente diferente. Eu costumo dizer, né, que eu renasci literalmente das cinzas, porque mudou completamente a minha forma de ver a vida. E aquilo tudo atrapalhava não só no meu financeiro, mas nos meus relacionamentos. Tudo, nada dava certo. Eu sempre atraía o mesmo tipo de pessoa para a minha vida. E aquilo era um caos, porque eu acabava passando isso para os meus filhos e assim sucessivamente. E aí, quando você entende tudo isso e você rompe esse padrão, automaticamente você rompe o padrão das vidas que vêm através de você futuramente. Então, eu estou livre. Eu sou uma pessoa livre, eu sou leve e eu vivo todos os dias da minha vida como se fosse o meu último dia de vida. Ai, Mari, tu tá louca? Não, eu não estou louca. Eu não estou vivendo na extravagância, mas sim vivendo o extraordinário, vivendo de forma leve, amando as pessoas ao meu lado e sabendo que eu posso viver, sim, que eu não tenho que ficar contando, nossa, o que eu vou fazer hoje? Como que eu vou fazer para pagar essa conta? Contando moedas, como eu ficava contando no futuro, e sem ver uma luz no fim do túnel, lá na frente. Hoje é totalmente diferente. E é libertador, é leve, é extraordinário. E você, Ademir? Calma aí, é tão incrível isso que a gente quer que as outras pessoas também vivam. Então a gente quer que todo mundo faça terapia, a gente quer que você... Nossa, é tão... Não sei se pra vocês é assim, mas às vezes eu tô conversando com alguém e eu fico pensando... Vamos fazer uma terapia, por favor. Aceita, vai lá. É possível, eu acabo não falando, porque a pessoa tem que ter por percepção própria, né? Mas assim, a gente tem esse desejo de que as pessoas vivam a transformação que nós vivemos, né? Exatamente. E agora que a Pamela trouxe isso, então foi em uma transformação absurda minha que fluiu muito grande dentro de mim para eu gritar para o mundo o poder que existe dentro de nós, que nós podemos nos transformar. E por isso que nós criamos o Mind Day. Por isso que foi criado. Para que as pessoas saibam do poder que existe dentro de nós, dentro de você. Você tem um poder absurdo, só que ele está lá camuflado, escondido. E nós precisamos de alguém que nos guie nesse processo e que nos mostre esse poder que está dentro de nós. Assim como um dia eu fui guiada pela Pamela, pela primeira vez, e eu entendi o poder que estava dentro de mim. Ela só foi um guia, só me mostrou lá onde estava a raiz da minha dor e me ajudou a ressignificar tudo isso. Então, é para isso. O Mind Day foi criado para isso, para que você entenda o poder que existe dentro de você. Incrível. E acabou de acontecer, inclusive, né? Exatamente. Foi uma edição de sucesso. Ouso dizer que uma das melhores. Foi Sensacional. Foi muito bom. Como que foi o meu processo terapêutico? Foi muito louco, né? Que eu fui, aquela coisa, aquele medo. Pra que você buscou? Eu busquei porque eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Vocês já viram que eu falo mais que o velho da cobra, pra quem me conhece, sabe? Que eu falo mais que o velho da cobra, vou falando, vou cantando, vou não sei o quê. E eu me calei. No momento da pandemia, eu me calei. Foram acontecendo várias coisas. E eu fui me calando. Meu pai perguntava, filho, você não fala mais, você não canta mais. O que tá acontecendo com você? Só que nem eu sabia o que estava acontecendo comigo. Eu só me sentia... só potencializou a pandemia o que eu já vinha sentindo, que era me sentir sujo, culpado, desvalorizado, que eu não merecia estar em lugares bons ou com pessoas boas. Que as pessoas falavam, você tem luz, Ademir, você é luz. Eu só me enxergava nas trevas, eu só via que eu estava em trevas, que eu não tinha luz nenhuma.
eu tirava foto uma vez ou outra, porque eu não gostava. E olha que eu sou ator. Então eu pedia para quando eu fizesse os registros fotográficos, que o fotógrafo fizesse enquanto eu tava no palco, sem eu saber onde ele tava. Às vezes eu passava em editais de cultura que a gente tem que comprovar que o espetáculo está sendo feito, então precisa de foto e vídeo. Eu falava, ó, fica num lugar, mas não deixa eu ver. Eu não gostava. Tanto é que até a minha terapia eu nunca tinha visto nada meu de vídeo. Nada, nenhum espetáculo, porque eu me via sujo, eu me via encardido, eu me via feio. Eu não tirava fotos, são raras as fotos que eu tinha. Como criança, vídeo com criança, rara. Acho lindo o palestrante que coloca, essa aqui, quando eu tinha... Eu não tinha nada disso, eu não queria. E aí eu me calei na pandemia, o negócio piorou a nível de eu pensar numa ideação suicida. E no dia que eu ia, já tinha escrito carta, tudo deixado num lugarzinho, no dia que eu ia fazer o ato, a minha avó falou, filho, o que seria da minha vida sem você? Se teu pai não consegue me ajudar, e você que tá me ajudando. Falei, gente, naquele dia não era meu porquê, mas era meu porquê. Eu não podia abandonar ela. Ela que me ajudou, ela que me criou, ela que me deu a educação, tudo que eu sou. Eu devo a ela, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me ajudar. Aí foi quando eu fui em busca, e muita gente tem aquele medo. Eu tenho medo de descobrir algo que eu não sei. Eu descobri algo que eu não sabia, e foi a melhor coisa. Porque daí me iluminou. É esse o problema? É esse abuso aqui? É isso que tá ferrando toda a minha vida? Porque até 15 anos foi o mesmo abusador. Aí depois eu descobri que tinha mais também ali. Mas o mesmo. E dos 15 até 29 anos. Porque foi algo que eu tinha acreditado que era... Era aquilo mesmo. Era aquilo. Era Essa é a minha vida. Essa era a minha vida, era o que eu tinha entendido, era o que eu tinha feito. É isso. E aí depois eu voltei pros lugares, depois da minha terapia, nossa, eu nunca senti uma leveza. Eu falava, gente, eu tinha um peso. Como a gente se acostuma com o peso? Como a gente se acostuma com a dor? Como a gente se acostuma a viver na merda, porque a merda é quentinha. Exatamente. Como a gente se acostuma até com o cheiro dela. Porque eu só fui perceber quando eu... Sabe, eu falei, gente, tô leve. Nossa, eu terminei, eu ficava assim, ó. Eu vi um mundo mais colorido. Eu vi a cor no mundo. Eu vi um mundo mais... Gente, eu vi o verde, eu vi o rosa, eu vi... E aí eu tirei uma foto, e aí eu me vi bonito. Um dia depois eu fui ver as imagens, assim, o meu... Cada um tem um processo. O meu foi instantâneo. Que no outro dia ali... Gente, tá lindo. Eu sou lindo. Eu tenho minha beleza. Meu Deus, eu sou foda. Eu sou demais. E aí me emocionei, porque eu nunca tinha falado isso pra mim. De me achar lindo, de me achar belo, de me achar incrível, de me achar engraçado, de achar que eu mereço. E aquilo me emocionou tanto, que daí eu fui indo. Aí depois tive que fazer uma terapia, porque eu fui ver as oportunidades que eu tinha perdido. Aí pra ficar tranquilo e que os aprendizados pra hoje, aproveitar cada segundo da minha vida. Então, um segredo que muita gente pergunta, Demir, você tá sempre rindo, tá sempre alegre? Tô, mas é porque eu acolho a minha dor. Então, quando eu tô triste, eu acolho a minha tristeza. Eu acolho quando eu tô raiva, eu acolho a minha raiva. Quando eu tô com medo, eu acolho o meu medo. Quando eu tô com nojo, eu acolho o meu nojo. E por acolher, eu descubro as coisas e aproveito cada segundo. Eu aproveito ao máximo o tempo que a gente tá aqui junto. Eu não sei, a gente não se via há o quê? 2 anos? Né? Que foi a última edição do Mind Day. Então, eu quero aproveitar esse tempo. A gente nem tem fotos, pra vocês terem noção. É Não verdade. tem, não tira. A gente não pega celular, porque a gente tá vivendo. Não, é verdade. Tanto é que os nossos clientes... A gente vai responder vocês amanhã. Fica tranquilo. Amanhã de volta. De manhã a gente volta ao normal. A gente tirou umas férias pra curtir família. Porque é isso. A gente aproveita cada segundo e é muito gostoso. Então, hoje eu tô aproveitando mais a vida. E eu voltei nos lugares que eu tinha acontecido esse momento ali comigo. E nada, porque às vezes a gente ou corre, ou luta, ou congela. Eu congelava e nunca mais aconteceu nada. Nem um resquício, assim, nada. Aí ali eu falei, cara... Estou livre. Eu tô livre, isso aqui realmente é transformador. E eu não ia ser hipnoterapeuta.
eu fui, porque na minha cabeça... Lá olha o que vinha na minha cabeça. Fala, gente, eu vou criar o teatro, que eu vi uns vídeos de hipnose e tudo mais. Falei, vou criar o teatro hipnótico do Ademir. Falei, vou economizar, porque daí eu hipnotizo todo mundo, que eu vou trazer uma cadeira, e na cadeira o pessoal vai ver dragão. Eu vou falar, eu vou trazer um banquinho, hipnotizar o povo, que daí passa alguém com um banquinho e acha que é as nuvens, sabe? Era essa a minha ideia, porque eu vi os vídeos, né, tipo, você vai ver o quadro, mas você não vai ver um quadro, você vai ver, sei lá, alguém, vai ver um gigante, vai ver não sei o quê. Eu falava, gente, eu vou fazer isso? E aí eu vi que é muito mais a fundo, é muito mais profundo. Eu entendi o que é de fato a hipnose clínica e que quando ela realmente pode ajudar nas suas questões. Tanto é que hoje eu trabalho nível físico, psíquico, sistêmico e espiritual. E eu vejo como isso é poderoso e realmente transformador. E falar, hoje eu tô livre disso e seguir a vida tranquila e saber que a minha nova geração não vai ter isso daqui pra frente... Mano, é libertador. É uma bênção. Vale a pena. É uma bênção, é uma ferramenta de Deus. Você É uma trazendo benção. isso agora, Ademir, me veio um insight de um processo que aconteceu comigo mesmo, em uma formação que eu fiz. E eu tive muito problema de infecção urinária, pielonefrite, enfim, muito mesmo, que eu ia muito para o hospital, né? Chegava a desmaiar nesse processo. E eu vivia fazendo tratamento e não tinha jeito, nada curava, nada. Em um momento, em uma formação que eu estava fazendo, e o instrutor lá falou algo lá, e eu senti uma dor muito profunda. E eu dei um grito dentro da formação e disse, caramba, então eu estou presa ao meu filho? Simplesmente isso. E aquela dor muito forte, eu fui para o banheiro, e quando eu fui me secar, tinha sangue no papel. Exatamente como todos os episódios que aconteciam quando dava infecção. Porque era muito rápido, assim. Eu estava super bem e do nada isso acontecia. E realmente, eu estava com um problema lá, que eu estava no útero e que um entendimento que eu estava presa ao meu filho. Então, eu estava bloqueando ele de seguir a vida dele. E eu também estava presa, porque então estava com problemas nos meus relacionamentos, por conta disso. Um relacionamento que eu estava ligada ao meu filho. E a partir daquele momento, então, que eu entendi tudo isso e o ressignifiquei, foi lindo demais. Nunca mais eu tive uma infecção urinária. Então, é libertador. A gente falando aqui, parece que é meio sobrenatural, meio louco, meio maluco, assim. Não parece? Às vezes você olha e fala assim, como que isso pode impactar a nossa vida, o nosso resultado? E aí, quando a gente vai buscar mais, a gente entende que nós somos frutos das nossas programações. Então, a lógica é que a gente replique padrões, né? Porque por mais que a gente não aceite, é o que a gente achava correto. Você não conhecia outro mundo além desse que você estava vivendo. Exato. Então, ia se estender por anos, até que você não colocasse um fim. Ou que você não percebesse algum sintoma. E muita gente vive o sintoma, mas não percebe porque se conforma com isso. E aí é nesse ponto que a gente não tem o que fazer. Porque por mais que você esteja nos acompanhando e você saiba que você tem um sintoma, se ele não te incomoda a ponto de você dizer, chega, eu não aguento mais isso, tu não vai sair daí. Porque por mais quentinho e fofinho, vai ser pra sempre merda. Então ou tu levanta e sente um incômodo, e não só por você, mas pelas pessoas ao teu redor, ou tu vai continuar com essa vida medíocre. Infelizmente. Existe a solução, mas ela não é pra todos e pra todas. A não ser que a gente se permita viver isso. Eu vivi o processo para tratar uma insegurança. Nossa, Carla, mas você? Sim. E eu me identifiquei muito com a tua história. E talvez por isso que a gente se conecte tanto. Porque eu também perdi o meu brilho. Ou deixei de ver ele em muitos momentos. E também tive pensamentos suicidas. Aí você olha para aquilo. Como que a vida deixou de ser linda? Aonde que a gente se perdeu? Esse era o sentimento que eu tinha. Aonde foi que eu me perdi? E é louco, porque desde o dia que eu te conheci, a primeira vez que eu te vi, que a Mari te apresentou, mano, eu te vi enorme, gigante, de um brilho. Eu falei, gente, ela deve ser comunicadora, ela deve ser palestrante, ela deve ser mentora. Eu tenho que ficar perto dela pra aprender, sabe? E às vezes a gente não vê, né? Não vê, não vê. E olhando isso, a gente traz aquele ponto principal, né? Basicamente, a gente vive no imaginário.
A nossa mente é imaginária. Perfeito. Pra Carla, ela imaginava que ela era pequena. Mesmo que todo mundo que via a realidade, porque quem tá de fora vê a realidade, sabia que ela era grande, importa o que ela imaginava. E ela imaginava que ela era pequena. E é isso, gente. A maioria dos seus problemas é imaginário. Então, é por isso que não faz sentido. Gente, por que eu tenho depressão? Eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho muito dinheiro, por que eu tenho essa depressão? Porque o seu problema é imaginário. Todos os problemas são imaginários. Tudo que não faz sentido é mente subconsciente. O seu problema é uma bobice se você for a fundo e investigar. Por que é uma bobice? Porque basicamente é uma interpretação de uma criança. E essa interpretação de criança já é por si só meio imaginária. Eu imaginei que meu pai foi ruim. Eu imaginei que minha mãe me abandonou. Quando ela não tá vendo a realidade. Então, esse processo é muito simples de entender dessa forma de imaginação. Então, tem pessoas que tentam buscar a resposta do sintoma dela com respostas racionais. Enquanto ela ir pro caminho racional, ela só vai se distanciando da realidade do problema dela, da origem do problema dela. Quanto mais eu tento buscar essa resposta de forma explicativa, de forma que faça sentido, mais distante eu tô da resposta verdadeira. Porque a resposta verdadeira não vai fazer sentido. Até no processo, né, João? A mente consciente vem a todo tempo. Não, mas isso não faz sentido. Às vezes quando você inicia o processo, né? A mente da adulta ali, a mente consciente fala... Não, mas não deve ser isso. Acho tão engraçado que tem gente que eu vou atender, tá lá... Não, mas essa cena nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Não precisa fazer sentido, mas tá fazendo sentido. Então por que você tá chorando? Porque então vai, só segue e vai. Quando eu fiz para esquecimento, eu lembro que o terapeuta perguntou pra mim assim, traz a pessoa que mais te feriu na vida. E daí, naturalmente, eu ia pensar, meu pai que me abandonou, minha mãe que também me abandonou. Não, veio uma tia super querida, uma tia que tinha 10 anos, ela era 10 anos mais velha que eu, ela que brincava comigo, ela que ficava comigo, ela era muito legal. E ficava pensando, viajei, traz outra pessoa. Não, eu via só a tia, porque não fazia sentido ser ela. Até que eu entendi que ela era a minha maior referência de afeto. Então, todas as vezes que ela brigava com a minha avó, ela fugia de casa. E quando ela fugia de casa, ela me abandonava. Então, ali era uma dor muito grande. Eu chorava, eu sofria muito. Então, a pessoa que eu mais amava, que era mais próxima, foi a que mais me feriu, mas pra mim, naquele momento, não fazia sentido. Eu tentava ficar buscando outras pessoas. Porque não faz sentido. Tem muitas terapias que acontece isso, da mente consciente vir, porque vem a mente da adulta, e não é a adulta que tá ali no processo do imaginário, então elas se confrontam muito. E você sabe o que mais não faz sentido? É o sintoma, né? Gente, Exatamente. por que eu tô passando por esse sintoma? Eu não mereço, não faz sentido. Isso. Eu já fui no médico, todos os exames, não consigo achar a origem disso. Não faz sentido esse sintoma. E, gente, por que não faz sentido? Por que o sintoma vem? E vem até uma coisa que eu queria ter falado e acabei esquecendo. O sintoma, ele veio pra doer. Ele tem que doer. A pessoa não consegue entender. Gente, por que tem que doer tanto? Por que essa dor de cabeça tem que ser tão forte? Por que essa enxaqueca? Por que essa dor nos meus nervos? Por que dessa fibromialgia? Por que desse problema no meu estômago? Por que tem que doer tanto? É porque é o que a Carla já falou lá atrás. Enquanto não doeu o suficiente, você não vai entender que ele veio para te ajudar. O sintoma, infelizmente, ele tem que doer. Porque só quando dói, você realmente sai daquela inércia. Para sair da inércia, tem que ter uma dor que não, essa dor já não, eu não tô suportando mais. É mais desconfortável ficar com a dor do que conviver com ela. Porque é aquilo que a Ademir sempre já trouxe também, né? A nossa mente, ela prefere ficar no desconforto do conhecido do que no conforto do desconhecido. Eu prefiro... Tá novo, doendo, né? Mas eu já conheço. Exato. Essa dor que tá doendo, pelo menos eu já conheço ela. Eu sei que ela vai ficar doendo e tá tudo bem. Do que, e se eu fizer aquilo, eu não conheço, mas vai parar de doer. A minha mente prefere ficar aqui no conhecido. Então, o sintoma, ele tem que doer e ele vai aumentando enquanto você não percebe. Ele começa de pouquinho. O sintoma não vem como uma explosão. Ele vem gradativo. Dando sinais, ele vai aumentando. E ou você olha... Quanto mais rápido você entender esse sinal, eu tô pedindo sua ajuda. É a única forma que eu consigo conversar com você. Eu não consigo falar pra você que esse abuso que é a origem desse comportamento
como eu não sei conversar com você, eu não consigo conversar de forma direta, eu vou mandar um sintoma. Porque pelo menos dói tanto que você vai ter que fazer alguma coisa. Dá seus pulos. E é assim que sempre acontece. Fala aqui pra gente, quantos por cento das pessoas sentam na sua cadeira, eu tô muito bem, mas eu quero melhorar isso aqui. Nossa. Exatamente. A pessoa chega no fim do túnel, né? Eu já tentei de tudo, vou tentar isso. A maioria dos A casos maioria. é assim. Você é a a minha maioria. última solução. Quem chega, senta, tá confortável, tá bom e só quer melhorar, é aquele que já passou por um processo. Aham. Eu entendi que funciona, então, nossa, eu tô muito bem, mas essa área aqui, ó, eu quero trabalhar ela também. Isso. De cara, não é no aquela retorno. É, Normalmente é num retorno. De cara não é aquela no pessoa, processo. eu tô indo muito bem, mas eu quero melhorar. É difícil. Até nós que somos terapeutas, a gente faz isso. Claro. Muito. Claro. Sabe por Ih, que a tô gente lascada, faz? agora Pelo vamos- nível de consciência que o Sim. João trouxe antes. Porque a gente entende que a gente tá muito bem, mas a gente pode estar muito melhor. Mas a gente Exatamente. não sai dali. Tem que ter um momento certo, né? Exato. Só que ontem, quando a gente viveu os processos, foi isso. A gente sabe que a gente tá muito bem, mas a gente sabe que poderíamos estar 2 níveis acima, Exatamente. 3, 10 níveis acima. E por isso a gente já se permite, pelo nível de consciência. Agora, quem tá nos acompanhando, talvez tá ouvindo isso pela primeira vez. Ou já nos acompanha aqui no podcast, tá elevando o nível de consciência. Talvez tá no 3º andar daquele prédio que você trouxe. Que até mesmo o ambiente, quando perguntou lá, o que é hipnose? Você estar num ambiente, pode parar. O que essas pessoas fazem? Você quer pertencer. E aí você vai fazer exatamente o que as pessoas estão fazendo. Tanto é que eu sou perita em análise corporal e microexpressão facial. E se tem uma coisa, aí vai uma dica pros vendedores. Veja quem é o líder daquele grupo. Agora, no momento, eu tô sendo líder. Repara no busto de cada um. Busto, né? Falei igual minha avó. No peito de cada um. Ó, tá tudo virado pra mim. Então, significa que eu sou o líder. Se eu sou o líder desse grupo aqui, se alguém chega e vai vender alguma coisa e eu vou querer comprar, a probabilidade deles aceitarem vai ser grande. Por quê? Porque eu tô sendo o líder dessa comunicação. Se, no caso, tivesse a Mari ali, e todo mundo olhando pra Mari, né? O busto olhando pra Mari, e a Mari comprasse alguma coisa, e a probabilidade de todo mundo comprar é grande. Então, o poder do ambiente é enorme. E esse ambiente eu honro os meus amigos atuais, assim. Vocês que estão aqui, a Tata, a Cris, a Eric Yumi, a Juju, o Eduardo Almeida. Nossa, eles vão fazendo com que eu veja ainda o que eu posso melhorar. E eu vendo cada um de vocês crescer, me empolgo a crescer também. Sabe? Nossa, olha o que ela tá fazendo. Olha o que ele tá fazendo. Não, também vou fazer. Vamos fazer. E aí é gostoso, porque daí eu vejo que esse crescimento não precisa ser sozinho. Fica mais leve Mútuo. também. Boa, Pan. É mútuo. E pode ser leve. Inclusive, sobre um pouquinho antes, né? Sobre a gente mesmo que é hipnoterapeuta, a gente sabe que tem pra tratar, mas fica procrastinando. Não é o momento ainda. Aconteceu com a gente ontem, né? A gente fez um processo junto, né? Um processo terapêutico. E tava chegando na minha vez e eu ficava, será que é o momento? Será que eu tô pronto? Será que é agora ou será que depois? E acabou que era pra mim ser o último, mas já tava tarde. Eu justifiquei, não, já tá tarde, é 9 horas, né? Amanhã a gente tem que acordar cedo pro podcast. E não era o momento. Vai ser outro dia. Não era o momento. Quer fazer agora? Não, né? Não é o momento. Não tá preparado ainda, né? Não está preparado. Se você de casa quer que ele faça agora, digite 1. Você de casa... Vamos torturar ele pra doer o suficiente, então. Vamos começar a atacar agora. Começar a cutucar ele É agora. isso que dá quando às vezes eu tenho também medo, assim, de estar no meio de terapeuta, que daí qualquer coisa... Ih, você já olhou pra isso? Não, ontem eu brinquei que a gente tava reunido, daí de repente a gente orava, daí dava risada, comia. E dava outra... Tudo. Um cutucava Eu o falei outro. assim, cutucava, aí no final uma lista de coisas pra gente tratar. Tipo, Esses encontros sempre dá nisso. Aí ele falando, né, que eu tenho medo de ficar perto de hipnoterapeuta, né? Quando eu percebo, às vezes eu já tô cutucando um terapeuta. Não porque eu quero provocar, mas é porque, nossa, eu posso ajudar. Mas ele não pediu ajuda. E a gente tem que se policiar agora. Ontem mesmo, acho que eu cutuquei a Mari, acho que eu cutuquei a Carla. E, tipo assim, não, foi instantâneo, não foi forma automática. Quando eu vi, já fiz, meu Deus, por que eu fiz? Ela não pediu nada. E ela já começou a chorar, a Carla já também coisou. Então, isso que você falou, tem medo de terapeuta, eu nunca tinha prestado atenção, mas hipnoterapeuta junto, gente, acaba acontecendo isso. Quando você percebe, mas por que você fez isso?
opa, já começou. E ninguém me pediu, né? Mas você sabe que eu cuido muito porque, como mentora, é muito natural pra mim sentar aqui e começar, sei lá, desenhar pra você. Ah, não tá indo? Deixa eu entender um pouco mais e tal. Realmente, sem às vezes pedir ajuda. E eu que sou casada com ele, imagina, gente. Eles vão dormir e tava fazendo Não. terapia. Ontem eu larguei o galão aberto, ele olhou pra minha cara e falou assim, por que você sempre larga as coisas abertas? Por que você sempre deixa as coisas pra fora? E eu só queria dormir. Eu não queria pensar. Eu não queria pensar. Trazer pro consciente. E com a fala da Pan, a gente vai inaugurar em breve o reality show Casamento Hipnoterapêutico. Onde a gente vai ver o que os casais fazem. Lá em casa é assim, ai, a Mel dormiu, vamos fazer uma terapia? E você acompanha como que é a terapia. Gente, mas eu fico encantada. Ela deitou ali agora. Mamãe, silêncio que eu quero dormir. Ah, meu Deus. Pronto, dormiu. É uma delícia. Gente, mas você acha que isso que ela louca, falou né? foi brincadeira? Não. Esses dias, a gente tava Mas dormindo. eu não acho, eu não acho. A gente tava dormindo e ela... Tava muito calor e ela enrolada na coberta. E por ela enrolada na coberta, eu acho que eu tava com muito calor e eu já tava de saco cheio disso, né? E eu comecei a fazer uma terapia nela, doido dormindo. Nem que hora que era? Já era... Nossa, tarde. Porque... Olha o que é um hipnoterapeuta casado com um hipnoterapeuta, né? Aí ele fez a terapia, achamos o ECI, achamos o ECF, só que não tava me incomodando, incomodava ele, sabe? Aí no final ele falou assim, e agora? Você vai poder ficar descoberta? Eu falei, não, daqui minha coberta, que eu vou dormir. Aí, eu falei assim pra ele assim, quem tá te incomodando é você que tem que se tratar, em mim tá tudo bem. E é isso, bateu, Agora a gente doeu, vai trata trazer. que é teu. É. Então, exatamente isso. O que você tá te incomodando no outro, olha pra dentro de você. Por que te incomoda tanto aquilo? É isso que a Pamela trouxe. Ficou muito claro isso. Então, eu estava incomodando o João e não a Pamela. Exato. Fez a terapia, resolveu um outro problema. Mas Quem voltou... tinha que ser tratado era o João. Exatamente. Voltou a dormir com o cobertor, porque aquilo não estava incomodando ela, mas o João. Então, a pessoa que tem que ser tratada, quem é? O João. E muitas vezes a gente acredita que é o marido que tinha que fazer, que são os filhos que tinham que fazer, né? E a gente entende que é quando você muda, tudo muda. Porque muda a sua forma de ver o comportamento do outro. Muda a sua forma de interpretar o que está acontecendo. E falando nisso, Ademir, hoje você é uma das maiores referências em crianças e adolescentes, né? Tá chiquíssimo. E eu quero entender como que funciona esse trabalho com as crianças e com os adolescentes. Como que é o impacto disso e como que isso... Hoje a gente vê o reflexo na Mel, no Arthur e no Henrique, né? A gente tem essas crianças próximos a nós e percebe, porque a gente usa desde a nossa gestação. Nós tivemos parto normal, engravidamos juntas, entre aspas, né? E a gente já vem aplicando e documentando muita coisa nesse processo, porque realmente é muito diferente da forma como a gente foi educada e, obviamente, pelo nível de consciência que a gente tem também. Mas como que isso reflete nas nossas crianças e como que é o impacto disso? Vou falar algumas coisas aqui, se a Pan quiser complementar também, que ela entende perfeitamente também crianças e adolescentes. Eu sempre falo, criança é sintoma, adolescente é sintoma. A causa está na família. Quando a gente olha para o nível familiar, a gente vê o que está acontecendo. Hoje mesmo uma aluna me falou de um menino de 9 anos que está fazendo cocô na roupa. Olha o que essa criança entendeu. Ele faz cocô na roupa porque é a única forma que ele percebeu que a mãe que trabalha muito, que o pai que trabalha muito, param tudo Pra e dar olham atenção. para ele. Nossa. E aí o que acontece? A gente sempre tem que partir do pressuposto do que a criança interpreta, do que a criança tá entendendo, não é? Ah, porque ele faz isso, porque não... Não, o que a criança entendeu disso, o que a mente da criança entendeu isso. Papai e mamãe assistam divertidamente, 1 e 2. Assistir divertidamente é o processo hipnoterapêutico ali. Aquele filme é extraordinário. Então, o que ele entendeu? Que quando ele faz cocô, ele tem papai e mamãe. Mesmo que papai e mamãe estão falando agressivo ali com ele, estão falando alto, é o momento que eu tenho ali, ó, papai e mamãe. Isso eu percebo que dos casos que às vezes os pais me trazem que é mais complicado, de uma criança de 5 anos que estava furtando. Ela pegava as coisas feias, pegou na minha clínica algumas coisas, pegou estava acontecendo já na escola. E o que era? O pai ficava trancado no quarto
E quando eu comentei sobre isso, não sei o quê, ela espanou, ela falou, mas é a única forma que eu vejo que meu pai vem falar comigo, que meu pai só... 5 anos. Que meu pai vem falar comigo, que meu pai só... Aí que tá. Então a gente vê que, opa, a causa tá aqui no pai. Aí eu falei, eu quero esse pai na minha clínica. Gente, faz 3 anos que eu atendi essa criança e há 3 anos esse pai não apareceu. Olha que interessante, né? O Demir acabou de desenhar, dar um exemplo daquilo que a gente falou sobre o problema, ele não faz sentido, né? Faz sentido uma criança com 9 anos fazer cocô na roupa? Não faz sentido algum, né? Não. Mas depois que ele fez a hipnoterapia e descobriu a origem, faz sentido agora? Total. É isso que é. Isso é só o desenho do que é a mente humana. Pra quem tá vendo de fora, não faz sentido. Faz sentido sim, pra ela. Ô, Ademir, e você viu que cada uma chamou a atenção de um jeito. Uma roubando, uma com cocô na roupa. O que você define assim que leva? É mais pela programação? No meu caso era enxaqueca. É mais pela programação que ativa um... O ambiente. Com certeza, alguma coisa o pai falou, porque era inadmissível, como a mãe disse, na palavra da mãe. É inadmissível esse comportamento. Como diz o meu marido, doutora... Ai, me chamam de doutora Demir, eu me acho chique, Adoro. gente. Nossa. Doutorado, ninguém chama ele de doutor, só Pois eu. é. Eu me acho chique, doutora Demir. A doutora Mari também Nossa, chama, né? doutora Parícia, vê pra ela, nossa, que chique. Acordou no Oh, susto. meu Deus, Ju. Oh. Com a volta pro mundo gotoso. Então, como é inadmissível pra esse pai o furto, ela falou, opa, é aqui que eu vou. É aqui que eu vou. Perfeito. Pegou o gatilho. Às vezes, minha mãe tinha enxaqueca. Então, também tenho. E aí, quando eu tenho... Eu honro. Eu honro. Mamãe fica perto. Ô, filho, eu sei o que você tá passando. Ai, sente. Toma isso daqui. Faz igual a mamãe. Fica num quarto escuro, não sei o quê. Tarará. Então, você vai seguindo uns padrões ali. E... Oh, meu Deus. Isso é muito interessante, Ademir, que a gente pode olhar para outro cenário, né? É como se fosse assim, esse contraste que é o que a criança precisa. Ela precisa entender aonde eu vou. Então, se a gente fazer o caminho oposto, imagina, por exemplo, um pai que ele é uma personalidade muito agressiva. Tudo ele grita com o filho, tudo ele fala que vai brigar. O que acontece quando isso fica perpetuando por muito tempo? Se torna natural para a criança, concorda? Concordo. O que acontece o dia que ele realmente quer falar sério com a criança? É só mais o mesmo. Então eu não vou levar isso a sério. Então o que acontece, por exemplo, com um pai que ele tem uma personalidade agressiva e o que a criança vai ser? Ela não vai obedecer. Porque ela sabe que ele vai fazer mal o quê se ele já é agressivo? Isso é o natural. Ele vai gritar mais uma vez. Então a pessoa acaba perdendo a autoridade. Olha como que isso é interessante pra gente pensar, né? A criança, ela vai buscar o contraste. Ou algo diferente pra ela. Opa, é aqui que é o caminho que eu vou. Assim como a criança que a Demir tratou. Eu acho inadmissível. Opa, esse contraste aqui que eu preciso. Agora, se eu tô num caminho, eu sempre sou muito exigente com a minha criança. Quando eu for exigente e é muito importante pra mim, ela não vai levar a sério. Por isso que, nossa, por quê? Eu fui tão firme com ela e eu não tenho autoridade. Por quê? Será que você não usou demais? Acostumado. Você é como se tivesse gastado todas as cartas antes e agora já não tem mais cartas. Vira um padrão pra criança já. Então, por isso que eu sou sempre assim. Eu sou linear com a Mel. Mas quando eu sou agressivo, opa, calma aí, meu pai não é assim. Então eu percebo a autoridade. Eu não sou sempre agressivo com ela. Porque eu não quero usar todas as minhas cartas logo. Eu não quero ser o padrão agressivo. Entende? Eu não quero gastar minhas cartas agora para entender o contraste. Não no futuro. Não é agressão de agressão. O agressivo que eu falo é esse contraste. Filha, não faz isso. Eu já disse Mais que não é duro, pra fazer né? isso. Mais Não é duro. agressivo, literalmente. Ontem, inclusive, eu tô segurando, meu amor. Ontem, inclusive, a Mel ganhou um pirulito e tava passando o pirulito no sofá da Mari. Aí eu falei pra ela uma vez, bem calma. Olha, esse aqui estraga o sofá da Mari, não pode fazer isso e tal. Aí ela fez novamente. Aí eu falei pra ela mais uma vez, se você fizer novamente, a mamãe vai jogar seu pirulito fora. Nesse tom. Aí o que ela fez? Passou o pirulito. Eu naturalmente peguei o pirulito e joguei no lixo. Ela chorou. Mas ela entendeu, né, Carla? Eu expliquei pra ela, falei assim, olha, a mamãe não combinou com você, que se você passasse de novo, a mamãe jogaria e tudo. Mas é sempre muito firme. Se você ameaçar, se você prometer que você vai fazer alguma coisa, você precisa cumprir. Então, cuidado com o que você fala que vai fazer, porque você vai ter que fazer.
Senão você perde a sua autoridade. Senão você vai criar um padrão. Um Uma... padrão de que eu posso teimar que ela não vai cumprir. Uhum. Então você não pode deixar criar esse padrão. Uhum. Uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhei no teatro e também na hipnoterapia com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, por isso que também nas minhas postagens, por respeito a essas crianças, eu sempre posto uma carinha nelas, tudo ali para proteger a identidade das crianças, era a realidade deles. Quando eu trabalhei na Fundação Casa, no presídio, eles... Ademir, senhora Ademir, é o que a gente aprendeu. Meu pai e minha mãe faz isso, faz aquilo, roubam. É a realidade do que eles aprenderam. Então, eles acharam que a vida é daquela forma, que as coisas é daquela forma. A mente, ela não entende o que é real e o que é imaginário, como a gente já falou aqui, e passado, presente e futuro. Ela vive sempre naquilo. Aí, muita gente deve estar pensando agora que é a frase que mais falam. Então, tudo é culpa dos pais, tudo é culpa dos pais. Não é culpa sua, até o momento que você não tem entendimento sobre isso. Você é uma criança que cresceu, e tem a sua ferida ali. Tem agora, mas agora que você tem esse conhecimento de que, opa, tenho que olhar pra mim, pra ajudar meu filho, ajudar minha filha, agora sim, a partir de agora, que você entende que tem uma solução, tem uma explicação, e você não faz o tratamento, não busca essa ajuda, aí sim, a partir de agora, você já tem consciência das coisas que podem estar acontecendo com você. E, gente, pai e mãe se tratou, pai e mãe resolveu o seu problema, gente, é lindo, os filhos se resolvem, sabe? Some, assim, aí é aquele processo que parece mágica, porque como que o pai resolveu um negócio, a mãe resolveu um negócio e reverberou no filho? O símbolo da criança é um triângulo. Por quê? Pai, mãe, a criança. Então, ele olha para os dois. E para pertencer, que a criança quer é pertencer àquele ambiente, ela vai ver. Minha mãe tem isso, tem não sei o quê. Meu pai tem aquilo. Pego 50% daqui, pego 50% daqui e me formo. E por que ele não pode pegar os 50% da mãe e do pai, que é bom, que é livre, que é leve, e tenha a melhor vida de todos? É isso que eu faço na minha clínica. Às vezes, os pais chegam pra mim pra tratar os filhos e falam assim, eu vejo que meu filho tá com ansiedade, ele tá fazendo desenvolvimento de comportamentos que eu também tenho. Eu falo, então vamos tratar você, né, primeiro. É de cima pra baixo, né? Não, mas ele tá sofrendo agora com isso. E eu falo, mas não adianta limpar o porquinho e devolver no chiqueiro sujo. Eu falei, tá honrando. Eu falei, tá honrando o que você tá vivendo. Opa, e hoje você é uma das maiores referências também de crianças e adolescentes. Você atende muitas famílias também, porque o processo inclui atender, né? Tem que atender a família. Na verdade, na maioria dos casos, só atendo a criança se os pais vierem juntos. Entendi. E muitas vezes os pais preferem que os filhos sofram. Infelizmente. Nossa. Infelizmente. Olha isso. Eu falo Por quê, Pan? Porque vai ter que mexer na ferida deles, no confortável deles. Mas eu sou assim mesmo. Eu sempre fui assim. Por que agora eu vou ter que mudar? Você não gosta disso? Do quê? Desse daqui? Então, às vezes, os pais, eles estão tão confortáveis no jeito de ser, é tão justificável ser daquela forma, que eles não aceitam que são eles que provocam os sintomas nos filhos. Ou que os filhos vêm para mostrar este sintoma. Vem aqui, vem aqui. E o Ademir falando de pertencimento, né? Eu lembro de outro... Se a gente pergunta para um fumante, né? Por que você fuma? Qual que é a resposta mais falada, né? Porque me relaxa, me traz paz. E geralmente quem fuma é pertencimento. Por quê? Porque geralmente o pai fumou ou fumava, o amigo fumava. Bebida, cerveja. Você bebe por quê? Porque eu gosto, porque é gostoso. Mas às vezes é pertencimento. E eu vivo isso, porque eu não bebo. E um grupo meu, que é muito importante pra mim, que é um grupo de trilheiros, porque eu faço trilha de moto, todos bebem muito. E eu não bebo, eu não me sinto pertencente. Então, eles vivem fazendo confraternizações e eu não vou. Por quê? Porque eu não me sinto pertencente àquele grupo, porque eles bebem. Como é que eu vou ficar perto dele, todo mundo bebendo e eu não? Entende? Que, às vezes, a resposta é totalmente oposta. Às vezes você acha que eu fumo porque relaxa. Eu bebo porque é gostoso. E, na verdade, é uma emoção que tá ali, pertencimento. Eu preciso beber pra me sentir pertencente à minha família, porque a minha família bebe. Então, eu vou ter que beber.
E você já tem esse nível de consciência, João, e você consegue entender isso aí e não repetir o mesmo padrão deles. Exatamente. Você se retira desse ambiente. Mas se uma pessoa não tem um nível de consciência, o que ela faz? Começa a beber para pertencer aí. Ela vai na automática. Né? Ela Exatamente. segue o fluxo automático. Exatamente. Ela se torna refém da programação que ela nem sabe que existe. Isso é mesmo. É isso que acontece. A gente vive numa sociedade, né, que não olha tanto pro dinheiro. Até trouxe no Mind Day o quanto pros nossos pais era sofrido fazer dinheiro. Quanto pros nossos pais era pesado, era difícil. Realmente tinha essas afirmações de que quem era rico não ia pro céu, que o dinheiro era sujo. Eu tenho certeza que a Mel nunca ouviu isso. Os meus filhos nunca ouviram isso. Então, assim, apesar de ver a gente construindo, sim, trabalhando para ter, para fazer, mas é de uma forma diferente, né? A minha mãe, desde muito nova, teve que trabalhar. E graças a Deus, eu ainda precisei trabalhar também nova junto com ela, mas talvez os nossos filhos a gente vai inseri-los num trabalho, mas não da forma como era. Então, com a mesma carga, como se dependesse algo deles, né? Então, por isso que talvez muitas vezes a gente acha que é pesado, que é difícil, que precisa de um esforço muito grande para ter, para fazer, porque a gente aprendeu com essa programação e acaba impactando todas as áreas, né? E a Mari trazendo um sintoma específico, eu lembro de outra coisa, né? Será que uma dúvida das pessoas, será que todo sintoma é igual para ser tratado na hipnoterapia? Será que um sintoma é mais fácil de ser tratado que outro ou é tudo igual? E a gente que entende, a gente sabe, nem todo sintoma é igual. Não. Cada sintoma tem uma dificuldade diferente. E se a gente fosse pegar num panorama geral, do mais difícil pro mais fácil, é geralmente assim. Quanto maior a dor, quanto mais no fundo do poço você tá, é mais fácil para ser tratado. O quê? Quanto mais bugada a pessoa tá, quanto mais no fundo do poço tá, mais fácil para ser tratado. Aquele sintoma que tá quase matando ela é o mais fácil de tratado. Por quê? Gente, é aquela coisa. Quanto maior a dor, mais perto você tá de querer resolver ela. Porque o incômodo já tá tão grande que você prefere sair da inércia e procurar ajuda. Aí se a gente faz o caminho oposto, qual que seria o sintoma que menos dói? É aquele sintoma que traz um benefício. É aquele sintoma que é prazeroso em vez de ser dolorido. Gente, o vício. Por que eu vou tratar um problema que me traz um prazer? Olha o prazer de jogar. Olha o benefício, eu vou lá, eu fico com meus amigos, eu jogo. Eu perco dinheiro, mas eu tô lá, é muito prazeroso. Quem que vai querer tratar isso? Por que eu vou resolver isso, vou parar de jogar? Por quê? Porque não dói. Quando que essa pessoa que joga vai procurar ajuda? Quando aquele sintoma do vício trazer um problema tão grande, que vai vir uma dor tão grande que para ela não compensa mais. Eu preciso procurar ajuda. Isso aqui já não tá me fazendo bem. Eu costumo sempre dizer, quando as pessoas estão lá, existe uma balança. Essa balança tá pendendo para um lado. E a dor, ela tá naquela balança. A hora que essa balança pender para terapia, você vai procurar ajuda. Enquanto essa balança tá ao contrário, você vai preferir continuar. Enquanto o benefício for maior ainda, né? Do que as Exatamente. perdas, do que a dor. Eu busquei a hipnoterapia quando eu tentei suicídio mesmo, né? Porque eu estava gerando muito problema para minha família já. Ninguém mais acreditava em mim. Porque eu tentava solucionar um problema criando outro. E eu tinha muita vergonha da minha família, eu tinha vergonha de todo mundo. Porque cada vez que eu tentava solucionar, eu me afundava mais. Me afundava mais e me afundava mais. Até um ponto que eu disse, meu Deus, é melhor eu não estar mais aqui, gerando todas essas dores, esses transtornos, e as pessoas se verem livres. Mas, na verdade, a pessoa que tenta o suicídio, ela não quer se matar. Ela só quer tirar aquela dor que está dentro dela, que ela não aguenta mais. E foi aí que eu busquei, realmente. E por que a Mari não concluiu isso? Porque a hora que você concluísse isso, o que aconteceria? Eu ia voar. A gente for ver, né? A dor que você ia causar também nas famílias. Sim. Assim, de uma forma geral, né? Por que tem pessoas que realmente conseguem efetuar essa coisa tão drástica? Ah, você fala do suicídio. Né? Exatamente. Por que algumas pessoas conseguem executar e outras não? Porque a mente subconsciente, ela tá ali, a todo momento, calculando aquela balança. Se fosse só eu faria.
Mas o que vai acontecer com a minha família a hora que eu for? O problema vai ser aumentado em vez de diminuído. Então, geralmente, a pessoa nem percebe que existe essa balança. Mas se fosse só eu e eu fosse embora e não causasse mais dor nenhuma, eu conseguiria, talvez, fazer isso. Mas não é assim que funciona. Não. A hora que a pessoa faz, o que acontece com a família? E nesse momento, a balança fica... Não, eu não tô suportando, eu tenho que tirar minha própria vida. Mas se eu fazer isso, olha o problema que eu vou causar para essas pessoas que nem merecem. Então, eu ainda consigo continuar vivendo. Eu vou procurar ajuda. Então, essa é uma grande diferença para por que uns fazem e outros não. É isso. E hoje na clínica, quando as pessoas me procuram, trabalhando com insegurança e procrastinação, eu vejo que nem sempre é sobre a dor, mas sobre a indecisão, sobre a falta de direcionamento, sobre não saber para que rumo ir, que também foi pontos que a gente acaba vivendo, né? Eu acabei vivendo. E a gente acaba atraindo também esses semelhantes, porque a gente está capacitado para tratar esse público. Tem algo que vocês gostariam de compartilhar para potencializar ainda mais essa fala e para que a gente possa encerrar com chave de ouro essa troca que estivemos aqui? Olha, é uma coisa que eu tenho tomado para minha vida. Qual é o caminho que você vai seguir? O que você quer encontrar no final da sua jornada? Com quem você quer estar no final da sua jornada? Qual é o seu objetivo? Porque eu sempre sonhei com um objetivo que era ter a minha família. Eu sempre sonhei em ter uma filha, ter um marido. Eu não posso estragar o meu sonho ao longo da minha jornada. Então, às vezes, as pessoas estão vivendo um sintoma, um dilema, em que elas têm uma família bonita, têm um financeiro legal, só que elas estão perdendo isso, talvez com jogos, talvez com traições, talvez perdidos nas próprias programações de não merecimento, e elas acabam perdendo o que é mais valioso na tentativa de alcançar um sucesso que talvez seja só imaginário. Porque você pode chegar lá na frente e estar milionário sem os seus filhos, sem a sua esposa, com os filhos sofrendo as consequências de uma separação. Então, o que realmente vale a pena nessa jornada? Com quem que você quer estar vivendo o seu sucesso? Às vezes a gente precisa dar passos em direções contrárias. Não é nem passos para trás, é passos em direções contrárias para a gente permanecer com aquilo que a gente acredita que seja um sonho. Eu até comentei com vocês que eu só vou atender até o final do ano que vem, porque no final do ano que vem eu quero cuidar de galinha, tratar de galinha, colher cebolinha da minha horta, porque eu cheguei onde para mim é sucesso. O que talvez não seja sucesso para Mari, talvez não seja sucesso para Ademir ou para Carla. Mas qual que é o meu sucesso? E com quem eu quero estar vivendo o meu sucesso? Eu não preciso chegar nos 70 anos, nos 80 anos, para eu parar com os meus netos para viver algo que eu deveria ter vivido com os meus filhos. Tá? Então, se eu posso deixar uma mensagem, é que você não se perca no seu caminho. Que você não se perca no seu processo. Porque vai ter um ponto de chegada. Você vai chegar sozinho? Você vai ser realmente feliz para desfrutar isso sozinho? Ou você vai se perder nas programações que você tem? Uma decisão muda tudo. Vale a pena chegar lá na frente sozinho? Então, eu quero viver o meu extraordinário, que é no ordinário. É no dia a dia, é nos detalhes, é na leveza, é na tranquilidade. Eu trato crianças, trato adultos, trato adolescentes e... vocês vão ver, as dores dos filhos é a ausência dos pais. É meio incongruente eu estar ali tratando outras pessoas e estar ausente da minha filha. Então, o que eu estou fazendo é cagando com tudo, é mentira, entende? Então, foi a partir dessa visão de que, calma aí, tem alguma coisa que está errada. Eu não posso deixar a Mel com o babá, com outro lugar, se eu tô cuidando de pessoas que estão reclamando dos pais que fizeram isso. Lógico, tem casos e casos. Tem pessoas que passam dificuldades, que precisam sobreviver para isso. Só que você tem que entender que o caminho que você está percorrendo talvez seja um caminho que te distancie do seu próprio sonho. Né? Quando eu resolvi tratar de galinha, cuidar da minha filha, assar... meu sonho é 3h assar um bolinho, comer um pãozinho quentinho, assistindo Sessão da Tarde, né?
Mas eu fiz isso porque eu aprendi com as vidas que eu cuido que uma mãe e um pai presente vale mais que qualquer presente. Tá? Não é a roupa cara que eu vou dar, não é nada caro que eu vou dar. É o tanto que eu posso ser presente. E quando tem mães que não conseguem ser presentes, como eu e o João conseguimos, né? Mas quando você estiver, que seja 1 hora, que você realmente Esteja de verdade. Esteja presente. Olhe no olho, brinque. Você tá cansado? Tá bom, mas seu filho te quer. Abrace, deixa te tocar, deixa te sentir. Sente o cheiro da sua cria. Ah, mas já tem 10 anos, sente o cheiro da sua cria. Até os 11 anos, os filhos, eles querem os pais. Mãe, vem que vem isso aqui. Pai, não sei, é o tempo todo chamando. E isso incomoda realmente a mãe e o pai. Porque, caramba, esse menino só me chama. Ele te quer por perto, ela te quer por perto. E passa tão rápido, né? Passa muito rápido. E não, e daí o que acontece? Esse período é o período que os pais vão criando conexão. Aí quando chega com 11 anos, 12 anos, eles não vão mais querer você como referência. Eles vão buscar referência fora. Aí o que eles vão fazer? Sai daqui. Sua opinião já não vale mais pra mim. Ai, eu não quero. Ai, que vergonha, mãe. Vai me buscar na escola desse jeito. Me deixa aqui na esquina, nada a ver. Ai, tá. Tem umas frases que eu escuto meus adolescentes falando, dá vontade de adotar. Eu falo, como que é isso? De onde que saiu isso? Eles não querem mais os pais por perto. Porque agora é hora deles buscarem referências fora. E aí o pai e a mãe ficam, mas meu filho, ele não para em casa, ele não quer ficar em casa, a gente não conversa, ele não conta nada da vida dele pra mim. Mas quando te quis por perto, quando te chamava, você não estava. Você recusava. Ai, esse menino vai brincar pra lá, vai isso, vai aquilo. Então, até os 11 anos, os seus filhos, eles te querem por perto, eles querem a sua validação. Depois disso, meu amor, se você não criou uma conexão, é muito difícil você criar uma conexão na adolescência. Não é impossível, tem como, mas é muito difícil. Então, eu não quero perder isso. Daqui 11 anos, daqui 12 anos, talvez quando a Mel estiver com outras referências, eu consiga voltar a trabalhar, eu consigo voltar a me restabelecer, a tomar um novo norte, talvez com muito mais maturidade, com muito mais autoridade para falar sobre isso. Mas agora é o meu momento com ela. Né? Vai cair o financeiro? Mas e daí? O que adianta eu ter muito dinheiro e não ter conexão com o que realmente é o meu sonho, com o que realmente importa para mim? Exatamente. Então, ela é minha maior missão. Ela é minha escola, ela é minha motivação de ser melhor, de ser diferente. Nossa, é tão triste quando eu vejo ela fazendo uma coisa que eu faço que não é legal. Eu fico, nossa, que vergonha. O que essa menina aprendeu? Ou quando ela me aponta algo que eu faço que não é legal. Mas esses dias ela foi falar pro João assim, minha mãe não me cuida direito. O João falou assim, sério? Mas por quê? Porque ela me deu pirulito e doce. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu achei que eu tava sendo legal. E não, pelo amor de Deus. Ela me dando lição de moral. Então, nessa minha trajetória, eu estou evoluindo para um dia talvez evoluir outras pessoas. Ajudar no processo de evolução de outras pessoas. Com certeza. Então, se eu posso deixar alguma coisa aqui, viva o seu processo, sempre olhando para qual que é o seu objetivo final. Quem vai estar com você no seu objetivo final? O que você precisa curar, tratar, melhorar aqui para que seu objetivo final esteja completo. Tá? Muito bom. No Incrível. gancho da Pan, ela falou que até ano que vem ela vai trabalhar. Eu até final do ano eu já quero lançar várias coisas assim de umas terapias assim online. Porque uma coisa que eu já defini é que ano que vem eu vou ter meu primeiro filho. Como? Aguarde os próximos episódios. Eu já vou ter meu primeiro filho e eu quero estar numa casa. Eu também quero ir pra praia. Eu amo praia. Então eu quero muito ir pra praia. Talvez Bertioga, Ribeira de São Lourenço. Se tiver um corretor assistindo, já me procura. Então eu já quero achar a praia. E eu quero ter as vendas passivas, tudo que a gente estuda, tudo porque eu quero realmente degustar do meu filho. Sabe? Ter esse momento. Porque quando ela crescer... eu sonho com 2 crianças, né? O Lucas e a Tereza, que agora me falou o nome. Então vem o Lucas e a Tereza. O Lucas vem direto, assim, eu acordo emocionado. E eu quero, porque tô olhando cada vez pra mim, pra eu estar bem pra receber eles, pra deixar, assim,
tudo que eu ensino para as outras pessoas, ensinar para os meus filhos, para que eles não sejam dependentes de mim, para que eles possam multiplicar o que eu acredito, o que eu vejo, o que eu sonho, o que eu desejo, o que eu vejo ali da humanidade e tal, e degustar dessa parte deles. Porque tem até um cara que falou esses dias, você vai sentir falta daquela mão que ficou no vidro, daquela sujeira que ficou no sofá, daquele de trocar fralda, de pegar no colo. Eu peguei uma senhora esses dias na terapia, que é porque ela tinha saudade de pegar o bebê no colo. Porque as filhas não decidiram não ter netos. E ela tinha saudade de pegar bebê no colo, porque ela tinha saudade da filha, de ter ali, e foi corrido, e ela sentiu que ela não aproveitou muito. Então eu quero aproveitar. Você vê como eu sou com as crianças. E eu fico, e eu brinco, e eu vou, e eu caio no chão, e eu faço não sei o quê. É assim também na terapia. Eu vou no nível delas, porque quando fica significativo pra criança, ela te revela um mundo de coisa. A Mel tá toda hora, quer um pouquinho? Ó, Mel, ó não sei o quê. Os meninos também me dividiram coisas comigo. Eu sempre aceito, porque é uma forma corporal, de uma linguagem não verbal, de que estou te convidando a participar do meu mundo. Você aceita participar do meu mundo? Então, eu sempre aceito. Sempre. Hoje, antes de a gente chegar lá, uma plantinha pro papai, uma plantinha pra mamãe, uma plantinha pra você. Então, eu vou vendo isso tudo e eu quero ter essa degustação, eu quero aproveitar os meus filhos, eu quero brincar, eu quero ter aventuras com eles e também ter uma vida. O que é um sucesso pra mim também? É ter minha família. É ter minha família na casa de praia e viver de uma forma assim que a gente consiga fazer tudo que a gente tem vontade, de divertir. Eu nunca fui até hoje num parque de diversão, num parque aquático. Então eu quero ir antes de ir de ter eles, para quando tiver eles, a gente ir também com eles ali e festejar e se tornar uma coisa extraordinária, uma coisa incrível. Jesus já se sacrificou pela gente, então a gente pode ter uma vida mais leve, viver no amor, olhar sempre com amor para as pessoas, até mesmo quando vem os pais, né? Ai, porque meu filho, onde já se viu? E dizem que a culpa é dos pais. Eu sempre olho com amor para esses pais. Então, o primeiro acolhimento é sempre com os pais, respeitando a hierarquia. Às vezes, só nessa pré-consulta, nesse acolhimento que eu dou, no movimento que eu faço ali, já tem meio caminho andado na cura do piquetucho. Então, assim, quer viver bem? Quer viver feliz? Imagina que hoje é seu último dia de vida. Você tem vontade de fazer? O que é o óbvio na sua vida que você não está dizendo que precisa ser dito? Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo, honro tua amizade, eu te amo, honro cada um de vocês, honro nossos momentos que nós tivemos aqui, porque a gente já tá indo embora, então honro esses momentos que a gente teve aqui, por mais momentos assim, uma delícia rever a Mel, como que ela tá crescendo cada vez mais linda, o Henrique e o Arthur, a coisa mais linda, o tio Ademir tá aqui, e se divertindo e brincando, a Sara cresceu, coisa mais linda, eu honro esses momentos, então honra também, é isso aqui, ó. Isso é vida, isso é amor. E onde tem esse amor, o amor e a alegria são a frequência do divino. O divino está presente. Então tenha mais divino na sua vida. Eu sinto como se a gente estivesse voltando para casa em algum nível, né? É. Mari, para você, quer encerrar com algum insight? Ouvindo tudo que vocês estão falando aqui, né? Me trouxe algumas memórias. Assim como a Pamela falou, né, que ela quer cuidar da filha dela, para que depois, lá no futuro, ela não se arrependa disso e não sinta falta. A Carla também tem os bebezinhos, né, os nossos tesouros. Então, hoje, eu quero viver com os meus netos o que eu não vivi com os meus filhos. É isso. Então, para você que tem oportunidade de viver com os teus filhos hoje, viva hoje, para que isso não gere um trauma lá no futuro. Eu precisei me tratar por culpa. Mas hoje eu entendi que eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje e eu repetia padrões. Então era por isso que eu agia dessa forma. Mas hoje com os meus netos eu faço totalmente diferente. E sucesso para mim é isso. É viver com a minha família, viver nesse ambiente de qualidade de vida, com uma mentalidade completamente evoluída. Deus no nosso coração. Porque quando a sua fé for maior que o seu medo, os milagres acontecem, né? Então, eu sou muito grata. Gratidão por essa oportunidade. Gratidão por você ter me dado os netos para que eu possa fazer diferente hoje e me sentir leve e poder seguir minha missão. Evoluir. A vida é sobre evolução, né? E você, João? Uma mensagem que eu queria deixar
basicamente, acho que vai ser 3 coisas, que ela trouxe mais uma coisa, né? Que, assim, o ser humano, todo mundo, a gente acorda, imagina o que eu tenho que fazer, qual que é o caminho que eu tenho que tomar na minha vida. Pra onde eu tenho que ir? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? É isso que eu quero pra minha vida? É engenheiro que eu quero ser? É médico que eu quero ser? O que eu quero ser? Pra onde eu vou? E eu queria deixar essa mensagem sobre isso. Você só vai saber o que você vai ser, o que você quer ser, o que você gosta de ser, quando você se desprender daquilo que não é você. Uhum. Hoje, basicamente, você está sendo o que você não nasceu para ser. Porque o ambiente, as pessoas, os acontecimentos te moldaram para ser algo que você não é. E como é que você vai escolher o que você quer da sua vida, sendo que você não está sendo quem você é? Como é que eu vou escolher a profissão que eu quero, sendo que uma programação que eu não escolhi tá fazendo eu ir para outro caminho? E o que acontece quando você escolhe a sua vida sem antes ter descoberto quem é você? Uhum. Você escolhe errado. Uhum. Você vai pro caminho errado. Eu escolhi esse caminho acreditando que era o certo, mas quem escolheu esse caminho pra mim foi uma versão minha que não é verdadeira. Foi a versão que colocaram em mim. Eu não tive escolha. Então, essa primeira mensagem que eu quero deixar é sobre isso. Para você descobrir o que você realmente deve fazer na sua vida, o caminho que você deve tomar, primeiro descobre quem é você. A sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro eu. Isso é muito possível, isso é muito fácil. A gente já trouxe isso aqui. É possível você descobrir quem que você é de verdade. Uhum. E quando você descobrir quem que você é de verdade, o caminho vai ficar transparente. Vai ficar fácil para você entender. Primeiro você descobre quem você é e aí você escolhe para onde você quer ir. A segunda mensagem que eu queria deixar, deixa eu ver se eu lembro o que a Mari trouxe. Dos filhos. Acabei esquecendo, gente. De culpa. Esqueci. Fala você, Carla. Se eu lembrar, eu volto aqui falar a segunda mensagem. Eu quero aproveitar isso que o João trouxe, porque, de fato, eu entendo, e quando construí a jornada do Destrave, e determinei como promessa enxergar as nossas capacidades para daí tirar os nossos projetos do papel, foi sobre isso. Ao longo da vida, a gente desenvolve vários personagens, e com eles vêm as armaduras. E aí, com base nelas, a gente toma decisões. Mas não é a nossa essência, de fato. Então, o primeiro módulo, antes do primeiro pilar, é a base de saber quem eu sou, quais são os meus valores, no que eu acredito, quem de fato sou eu, quais são os meus sonhos. Porque muitas vezes hoje vocês falam com propriedade nisso, mas quando a gente se perdeu, a gente não sabia. E aí a gente vai para a direita de que jeito? A gente vai para a esquerda de que jeito, se a gente não sabe? Atira pra tudo quanto é lado. Perfeito. E aí qualquer caminho serve. E aí por isso a gente recomeça, e parece que nada flui, porque a gente não tá em essência, não tá na nossa verdade. Aí a gente vai fazendo qualquer coisa, e esse qualquer coisa gera resultado nenhum, porque de fato não tá com a nossa verdade ali, e aí as coisas não fluem, e aí a gente se perde outra vez, se frustra. Então, não tem como nós darmos o próximo passo sem saber onde a gente tá, sem saber quem de fato é. É como se despisse dessa armadura, e não para ficar vulnerável, mas para ficar ainda mais forte, a ponto de se posicionar, de saber quem a gente é, do que a gente aceita ou não. Até aqui eu me permito ir. Daqui para frente não faz mais sentido. Cada um na sua realidade. Ao contrário de vocês, eu só tô começando. Eu ainda tenho muito para voar. Então, cada um no seu nível, no que é sucesso, no que acredita. E eu tenho certeza que tem um mundo de possibilidades disponíveis para nós. E que aonde cada um de nós estiver, estaremos juntos, levando essa missão e voando. Cada um à sua maneira, mas voando cada vez mais alto, se identificando com novas pessoas e transformando o ambiente onde a gente está. Amém. Amém. Falando disso, lembrei de uma coisa, falando quem que você é pra você escolher quem você vai ser. Todas as vezes que alguém pergunta assim pra mim assim, e você, Mel, vai ser o quê? Você vai ser médica? Você vai ser... Eu falo, olha, eu tô preparando ela pra ser mulher, pra ser esposa, pra ser uma boa mãe, pra ser uma boa dona de casa, porque estando bem em casa, sendo uma pessoa boa em si,
ela vai ser boa em qualquer coisa que ela escolher. Né? Perfeito. Então, esse é meu objetivo. E daí, choca, né? Porque Choca. como assim você tá preparando pra ser esposa? Uhum. Porque a associação é de submissão, é de coisa ruim, né? E não. Eu quero que minha filha seja amada. Que ela seja uma boa mãe, uma boa esposa. Que ela saiba o que ela Que ela merece. saiba o que ela merece. Que não seja pesado, que seja leve, que seja o natural. Porque se ela for médica, ela vai saber cuidar naturalmente. Se ela for advogada, seja lá o que ela for. Consequência. Isso é o que identifica. Não o que Isso é a o legado. identidade. Isso é o legado. Eu lembrei que eu queria falar, né? Pra mim, a definição de sucesso pro João, o que é o sucesso pro João é eu poder proporcionar pra ela cuidar das galinhas dela, não se preocupar com mais nada, poder ser a mãe presente 100% do jeito que ela sonhou em ser. Isso é sucesso pra mim. Poder proporcionar pra ela a leveza, ela não poder se preocupar com mais nada e ela poder fazer tudo que ela quer em casa, fazer bolinho em casa, ser a dona de casa que ela quer ser, trabalhar só por hobby se ela quiser, tá? Isso é sucesso pra mim. A outra questão que eu queria trazer é sobre criança. Gente, muitas pessoas, muitos pais nesse mundo estão errando só por falta de conhecimento. O seu filho, ele não entende dinheiro. Ele não quer uma escola cara, ele não quer as melhores roupas, ele não quer os melhores brinquedos, ele não quer nada disso. A única coisa que seu filho quer de você é amor, atenção, carinho, autoridade. É só isso que seu filho precisa de você. Entender que você é o pai dele, que está presente, que corrige ele, que educa ele, que ama ele, que dá carinho, que tem toque físico, que tem atenção, que olha no olho. É isso que seu filho quer de você. Você tá ficando longe dele para ganhar muito dinheiro, para dar uma vida boa para ele, para dar uma faculdade para ele, e você já tá perdendo ele. Isso, quem tem que ir atrás é ele quando ele for adulto. Enquanto você tá indo no caminho de trabalhar muito para deixar um futuro melhor para ele, você tá perdendo a conexão com ele agora. E é essa a mensagem que eu quero deixar. O que o seu filho espera de você é amor, é carinho e atenção. Se você dá amor, carinho e atenção, tudo que ele precisa e a essência de você, se sobrar tempo, você corre atrás daquele futuro que ele precisa. Eu quero dar uma faculdade para ele, eu quero dar um carro para ele, eu quero dar aquilo para ele. Prioritariamente, a mensagem que eu deixo, foca no coração, foca no amor, foca na necessidade básica dele. Porque lá na frente, ele não vai sentir essa falta. E o maior investimento que você pode fazer com seu filho cuida do emocional dele agora. Exatamente. Não cuida do financeiro, cuida do emocional. Porque o financeiro, se ele estiver bem emocionalmente, ele vai voar sozinho. Imagina se a gente tivesse acesso a isso há 10, 15 anos atrás. Porra! Você consegue, você é capaz. Você A Mel consegue, participou você é do Mind forte. Day. Ela era uma das backstage lá, motivando a galera. Você é corajosa. Me confia. E nós damos por encerrado esse podcast, que foi algo ilustre. E eu quero que você saiba que você acredita não ser capaz até você saber que é possível. Então, invista nos ambientes, esteja com as pessoas certas, se conecte com aquilo que você acredita. O poder está na sua mente. Busque aprender a acessá-lo. Nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau. Tchau. Para os Teletubbies!